Gravando? Boa noite, gente. Estamos aqui em mais um estudo. Dessa vez a gente vai concluir o tema da Trindade com o título A Tríade Divina, o Concílio de Constantinopla e os Pais Capadócio. Antes da gente iniciar, eu só queria fazer uma breve oração, que sempre acaba fazendo, e é sempre bom a gente buscar a iluminação do Espírito Santo antes de estudar sobre um tema tão complexo como esse. Se alguém se voluntaria para orar, fica à vontade, mas se não também, posso fazer aqui. Vamos lá, gente. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado porque podemos estar nos aproximando mais do Teu conhecimento, que podemos estar aprendendo mais sobre a Tua identidade, ó Pai. Sabemos que Tu és grandioso, inigualável e incompreensível para nós, mas mesmo assim as Tuas Escrituras nos revelam muitas coisas, ó Pai. Para que estejamos estudando-nas com Teu Espírito, para que Ele nos conceda a sabedoria correta. Em nome de Cristo Jesus, amém. Bom, gente, como a gente já viu nos outros estudos, o estudo da Trindade foi dividido em 3 partes. A primeira, onde a gente repassou a Trindade ao longo dos pais mais antigos e como é que aconteceu a chegada de Constantino e tudo mais. A segunda, onde a gente viu o Concílio de Nicéia e sobre também a defesa de Atanásio. Para quem não viu o segundo, eu não vou dizer que não vai dar para entender esse, mas vou dizer que é muito importante ter visto o segundo para conseguir entender esse com mais clareza. Já que aqui a gente vai ver as consequências póstumas de Nicéia e ver que não acabou tudo lá quando foi proclamado o Credo Niceno e quando, enfim, Atanásio fez sua defesa dele, apesar de ter sido uma grande conquista, ali não foi o fim da história. E o que eu vou falar hoje não vou explicar com tantos detalhes do que eu já expliquei nos antigos para não ficar tão repetitivo. Eu vou trazer, claro, a memória que a gente já falou, mas para quem quiser ver com mais detalhes, pode acessar depois lá no YouTube, que vai ficar mais claramente esse assunto. Bom, esse slide aqui eu já tinha até mostrado no outro, mas é só pra gente lembrar um pouco. Depois de Nicéia, né, mais especificamente depois da morte de Constantino, o filho dele, Constâncio II, assumiu. Ele era um ariano declarado, perseguiu muitos bispos que criam na Trindade, como Lúcifer de Cagliari e Atanásio. E também os próprios pais capadócios que a gente vai ver aqui, também tinham vários conhecidos que foram perseguidos. Melécio de Antioquia, um dos grandes patriarcas, também foi muito perseguido. Enfim, uma lista de pessoas foi bastante perseguida ao longo desses imperadores arianos. Teve um imperador que tentou restaurar o paganismo, não deu certo. O imperador Valente foi especificamente muito forte contra os nicenos, né? Quando for falar dos nicenos, eu tô falando dos trinitários, aqueles que acreditam na trindade da maneira que foi exposta lá no Concílio de Nicéia. E a gente vai ter uma grande vitória com Teodósio I. Lembrando, gente, que aqui nós temos já vários partidos. Eu nem coloquei todos, eu coloquei só os principais, porque são muitos e muitos ramos. E eles se misturam e se confundem, as pessoas mudam de posição. Então é um período da história muito complicado de se estudar, porque vira uma bagunça, né? Tinha uma outra frase do John Newman, que eu até troquei, porque já não é tão foco, mas ele dizia que virou mais uma questão política do que realmente religiosa. Isso não diminui a importância da Trindade, isso não anula a relevância que ela tem para nossa fé em nenhum momento. Isso é muito importante, porque as pessoas tornaram como se a Trindade fosse simplesmente uma questão de política romana, e não é. Mas é inegável que a política teve sim uma grande influência e atrapalhou muito o próprio debate da Trindade, já que muitas pessoas acabaram mudando de posição simplesmente por favorecimento. A gente tem do lado ortodoxo, né? Lembrando também, ortodoxo eu me refiro à doutrina correta, a doutrina que a igreja considerou como a verdadeira. Hilário, Ambrósio, Atanásio, Alexandre e outros grandes cristãos, que eu já citei aqui, que a gente vai estudar mais deles hoje, são os bispos que acreditaram na Trindade e defenderam ela com os máximos, a máxima força que eles poderiam oferecer. Tem os semi-arianos, que na verdade vão ser os que mais se prevaleceram. Os arianos, realmente, aqueles que aderiram realmente às ideias de Ario, eles ficaram, acabaram desistindo muito, principalmente porque eles foram, primeiramente, exilados no Concílio de Nicéia, Não entender nada. e também porque... Alguém falou alguma coisa? Não, pode continuar. Ah, sim, beleza. Inclusive tem isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu estiver falando muito rápido, pode também me perguntar. Que às vezes eu tô retomando coisas antigas e acaba faltando explicação. Mas os arianos mais restritos, né, os mais extremistas, foram expulsos lá no Concílio de Nicéia, foram exilados, ou no mínimo assim foram
digamos que discriminados. Então eles não podiam assumir grandes cargos, eles eram rejeitados da maior parte das cidades onde eles faziam parte. E aí acabou meio que acontecendo esse meio termo, né? Esse lado... Alô? Me ouvindo? Deixa eu abrir aberto o microfone. É o microfone do Igor. Ah, tá. Tudo bem. Obrigado, Lilia. O que? Tá aberto? Eu tava aberto, eu tava me ouvindo um pouco, achei que fosse falar alguma coisa, mas tranquilo. Como é que multa aqui? Você aperta no microfone, no ícone do microfone. Você tá no PC ou no celular? Tá. Não, Já tá. consegui já consegui. Ah, beleza. Uhum. Obrigado. Daí, os semi-arianos, eles foram essa parte, digamos que esse meio termo, que conseguiu ter mais aceitação. Tanto que eles quase venceram num dos vários concílios que teve. Isso também é importante. Os concílios que a gente está estudando, né, o de Nicéia e o de Constantinopla, eles são, digamos que os mais relevantes, mas não são os únicos. Eles são os concílios ecumênicos, por serem esses concílios que abarcam muitas pessoas, mas tinham vários sínodos locais, que eram um costume já dos judeus, como eu falei no outro estudo. Então teve vários sínodos também que apoiaram os arianos e outros que contestavam eles e virou meio que essa bagunça. Por isso que a gente tem esses concílios maiores. Tem os mais restritos, né, que viraram, como eu disse, minoria. Eram pouquíssimos que estavam defendendo, ainda mais nesse período que a gente vai estudar. Não era tão comum, mas ainda existia. Agora, esses dois últimos são os, digamos que os mais relevantes nesse período. Especificamente os macedonianos, que vieram lá de Macedônia de Constantinopla. Eu só queria antes falar uma frase aqui do Bruce Shelley que eu achei muito bonita. Que o verdadeiro fundamento sobre o qual repousa a doutrina, especificamente a doutrina da Trindade, né? É o próprio Deus. É a maneira como Deus agiu na história, revelando-se a Israel, adentrando em nosso mundo como um carpinteiro judeu chamado Jesus, morrendo e ressuscitando para salvar e descendo como Espírito Santo para compartilhar vida com a igreja cristã. Isso aqui ele está resumindo a ação conjunta da Trindade. E que, na verdade, parece algo tão óbvio, mas que quando a gente está estudando a Trindade, a gente não está falando de um tema qualquer do cristianismo, a gente não está falando de uma questão menor, de como é que funciona, sabe, um processo específico do cristianismo, não. Tá tentando entender o próprio Deus, o próprio Senhor de todas as coisas, o grande Criador. Então, por isso que é um tema tão complexo e que as pessoas são tão cautelosas com as palavras, é tão difícil achar até comparações para a Trindade, enfim, justamente porque é um tema muito sensível, porque mexe com o próprio Deus. Mexer com o próprio Deus acaba resultando em muitas blasfêmias e muitas heresias, e uma adoração muitas vezes complicada e até mesmo, digamos que pagã, idólatra em alguns momentos. E é isso que a gente vai ver nos argumentos dos pais capadócios. Uma má compreensão da Trindade, da identidade de Deus, resulta numa má fé e até mesmo, não vou falar o termo perda da salvação, mas a incapacidade de ser salvo. Isso pelo menos é a maneira com que eles entendiam. A gente pode até olhar de outras maneiras hoje e falar que certas pessoas podem ser salvas ou não, até porque não cabe a nós julgar isso. Mas as pessoas dessa época julgavam que o que você crê impacta diretamente, o como você crê impacta diretamente na sua salvação. Toda a razão. Eu não nego. Antes eu negava. Confesso que eu negava, mas hoje vendo, eu acho que eles estavam certos. Então, todo o esforço deles, na verdade, foi meio que em vão, porque eles estavam brigando por uma coisa. Peraí, mas todo mundo vai ser salvo, por que a gente tá lutando tanto, tá sendo exilado, tá sendo, sabe, pessoas até mesmo mortas. Entre os próprios cristãos estavam praticamente se gladiando nisso. E, enfim, por uma questão que no final não vai impactar na salvação. É algo meio incoerente. Bom, isso aqui são as pontas soltas, né, do Concílio de Nicéia. A primeira e a maior delas foi o fato de não ter afirmado com veemência a divindade do Espírito Santo. Não tem um artigo sobre a divindade do Espírito Santo no Credo Niceno. Eu vou só acelerar rapidinho, gente, só pra gente relembrar do Credo Niceno. Vai estudar com mais calma ele depois, né? Mas se você vê, fala de Deus, fala de Jesus e fala e no Espírito Santo. Ou seja, crê no Espírito, mas o que é o Espírito? Não é dito em lugar nenhum. Não foi decidido o que é o Espírito. Até porque Jesus estava no centro da discussão. Então, sobrou esse ponto para se esclarecer. Além disso, a própria identidade de Jesus Cristo estava sofrendo ataques. Só que em outra parte da pessoa de Cristo. O que acontece? Nós sabemos que Cristo era Deus-homem. Ou seja, ele era, digamos que essa mistura mística, essa mistura que nós não conseguimos entender do ser divino com um ser humano. Se uniu essas duas naturezas, são opostas numa única pessoa que foi Jesus Cristo, pelo menos é o que nós cremos.
E é o que muitos deles criam também, pelo menos os que adotavam a doutrina da Trindade, que adotavam os outros dogmas cristãos. Porém, aconteceu uma certa confusão na hora que eles estavam tentando defender a divindade de Cristo. Cristo estava sendo tão reduzido ao Logos apenas, ou seja, o Logos para os arianos, né, e para outros não era mais Deus, ou às vezes para outros chegaram ao absurdo de dizer que Jesus nasceu um simples homem e só virou Deus de certa forma depois do batismo. Isso existiam várias heresias dessa maneira. Especificamente essa doutrina era chamada adocionismo. É como se Cristo foi adotado como Deus. Inclusive, eu não coloquei aqui um print, mas eu devia ter até printado e colocado. Eu tava vendo, na hora de preparar esse estudo, eu tava vendo um vídeo que tava falando sobre o assunto, e nos comentários as pessoas estavam realmente acreditando nessas mesmas heresias. Eu acho isso muito interessante, porque quando a gente estuda a história da igreja, parece que são heresias mortas, né? Coisas que não voltam mais. Mas existem, elas continuaram, elas nunca morreram realmente. Aliás, Luiz, Apesar... só interrompendo você rapidinho, essa Pode falar. heresia, ela talvez não a parte de ser adotado, mas a ideia de que Cristo nasce somente como um sábio é muito utilizado hoje pelos cristãos progressistas, né? Que insistem que ele Com só era um certeza. bom mestre, um mestre que morreu para nos ensinar como viver. Logicamente não é a mesma coisa, mas se assemelha um pouco. Lembra um pouquinho. Sem cair a lembrança. E até porque isso até conecta, Vitor, com aquele outro que a gente fez, a caula da expiação. O deles é como se Cristo fosse um homem, né, um mero homem, foi se divinizando, digamos assim, cada vez mais. E no caso, a nossa maior diferença de nós para Cristo é só o grau de divinização. Então, de certa maneira, parece que todo mundo pode virar um Cristo. Sabe, vira quase um budismo. Você vê que tem gente que realmente acredita nisso. E não é um exagero. Tem pessoas que realmente acreditam que nós podemos usar quase como Cristo, e não no sentido bíblico. No sentido de, sabe, ter uma intimidade quase tão profunda que ele tinha com Deus, simplesmente pelos nossos próprios esforços. Vitor Azevedo. Somos deuses nessa terra, né? É cada coisa. Você vê que no Brasil, o que o evangelicalismo virou? É difícil até chamar isso de cristianismo. Mas é muito presente, gente. É muito mais do que a gente imagina. E assume muitas formas. As pessoas às vezes não assumem essas palavras, né? Termos, ariano, herege, não sei o que. Não. Ela vai criar toda uma máscara pra heresia dela, mas no final ela acaba acreditando. Eu vi isso no Twitter até. De várias pessoas falando disso. Ah, não, mas porque Jesus não começou como Deus, né? Ele era um homem que foi adotado como filho de Deus. Aí como assim? Ele foi adotado filho de Deus. Ele já sempre foi filho de Deus. É o que a gente tá vendo aqui. Você vê que as pessoas Então, permanecem e o no erro. milagre de Maria? Nossa. Oi? Então, e o milagre de Maria? Tipo, Jesus teve somente Maria como mãe e o pai, o único registado como pai era Deus. Como é que ele não iria ser filho de Deus? Então, esse é o problema, Lilia. Acontece que, por um lado, temos pessoas, e isso foi uma. Olha só, a arcebispa da Igreja Luterana da Suécia falou que a virgindade de Maria era simbólica, que ela não era virgem de verdade. Exato, não me surpreende. Não me surpreende. Isso aí é algo assim que, infelizmente, só tem tendência a piorar. Então, ou eles veem a virgindade de Maria como simbólica, veem que Jesus nasceu realmente de uma relação entre Maria e José, ou eles não estão nem aí. Eles falam que, pelo menos os cristãos dessa época eram mais honestos. Eles acreditavam que Jesus pode nascer do Espírito Santo, porém, o Espírito Santo também era uma criatura. Ele não era Deus em si, que nem a gente vai ver. E sendo ele uma criatura, Jesus era tão criatura quanto ele. Só que ele não nasceu exatamente como Deus. Ele teve um nascimento especial, mas isso não torna necessariamente Deus como o Pai é. Pelo menos esse é o argumento deles, essa é a lógica deles. E foi o que, na verdade, gerou toda essa confusão. Dessa distinção de Deus de... Parece que gera um semideus, sabe? Parece que Jesus virou uma parte de Deus, não um completo Deus. E é essa confusão. Mas só continuando, gente. Aí com a mitologia grega. Oi, pode dizer. Eu disse, houve uma mistura com a mitologia grega. Sim, com certeza. Com certeza. É que eles não assumiam, né? Mas o fato deles virem na cidade romana influenciou muito, não só a filosofia, mas a própria mitologia. Era até uma acusação bastante comum que os que acreditavam na Trindade faziam, de que eles estavam igualando Deus como se fossem os deuses pagãos. Nossa, mas pessoal, eu acho curioso como diante dessas heresias, elas não só elas se repetem, como parece que às vezes é o mesmo lugar que aconteceu, vai lá e se repete, né? Como em toda a Suécia, o mesmo lugar que brotou uma heresia no passado,
Hoje está brotando também e tem tantas heresias semelhantes. Tem gente que, como você falou, tá tweetando heresia ou tá postando coisa no Instagram. E assim, a pessoa, ela acho que hoje, em 2021, a gente alcançou um nível de tamanha dependência da tecnologia e ignorância que a gente não sabe nem mais que aquilo já foi repetido umas 2, 3 vezes. E a gente acha que não, porque eu sou a nova era, eu sou a nova tendência aqui do momento. E vai ver, pô, o bagulho já foi refutado há 1500 anos atrás. Sabe? É muito louco. Muito louco. É sem noção. Eu vi até um tweet, ô Vitor, que era muito engraçado. Falou assim, eu tenho 15 anos e eu acho que a minha ideia sobre Deus é mais correta do que cristãos que estudaram a vida toda há mais de 1600 anos. Era uma ironia, assim, falando, e é praticamente isso que você vê na internet. As pessoas na adolescência acham que elas descobriram a realidade sobre Deus, enquanto pessoas que passaram anos e anos estudando a Bíblia, estudando todos os mistérios, estavam simplesmente tudo errado e, sabe, uma arrogância. Olha, dá até uma angústia. Você vê que, ó, pra mim, sendo sincero, a gente tinha que anular completamente os termos de cristão pra qualquer pessoa que nega a Trindade. Sinceramente, eu vejo dessa maneira. Eu vejo como algo tão essencial pra entender a Bíblia e todo o resto das escrituras que é até difícil você falar que alguém é seguidor de Cristo negando a ele como Deus. Sabe? Negar a Cristo como Deus é rejeitar todo o processo de salvação dele, toda a redenção verdadeira. Então é até difícil a gente chamar alguém assim de cristão. Bom, só que o que acontece? As pessoas acabaram caindo do outro lado do cavalo, né? Como acho que o Olson, o Roger Olson disse uma vez, ou o Shelley, não lembro qual deles falou. Ele disse que geralmente a heresia funciona dessa maneira. As pessoas vão se ajeitar numa cela e caem do outro lado do cavalo. E foi o que aconteceu. Eles foram tentar defender a divindade de Cristo e rejeitaram, não rejeitaram, mas reduziram muito a sua humanidade. Começaram a afirmar que na mente de Jesus não tinha qualquer traço de mentalidade humana. Havia apenas o verbo, né, o Logos de João 1, atuando e guiando as decisões e, enfim, todas as falas e etc. de Cristo Jesus. Só que isso parecia uma afirmação lógica para o período, e pelo menos para eles foi muito importante para defender Cristo como verdadeiro Deus. Porém, as pessoas começaram a perceber que, peraí, a gente está defendendo Cristo como Deus, mas e o lado humano dele? É tão importante também, é muito importante que Cristo tenha sido verdadeiramente humano. E a gente vai ver isso com mais calma quando a gente estudar aí o Gregório Nazianzeno nesse mesmo estudo, só que um pouquinho mais pra frente. É só mesmo pra explicar que novas heresias surgiram depois de Atanásio e que, enfim, outros pensamentos e outras pessoas conseguiram complicar ainda mais o debate. E faltava aprimoramento na doutrina trinitária. A própria doutrina da Trindade em si, o cerne dela estava meio confuso ainda. Os termos não estavam bem explicados, as pessoas não sabiam bem definir o que é a Trindade e tinha muito receio de como explicar, enfim. Daí a gente vai ver como que esses 3 grandes homens, e eu creio que são verdadeiramente santos, escolhidos por Deus, eleitos de Deus para realmente fazer a obra dele, conseguiram verdadeiramente explicar muito esse grande mistério que estava sondando a mente das pessoas. E parece até uma obra divina mesmo. Eu vou dizer até que talvez seja a família mais santa, eu digo não de grau de santidade igual os católicos romanos ou coisa assim, mas eu digo uma família que tem tantos santos que poucas chegam igual a ela, pelo menos na história antiga. O que acontece? Tinha um homem chamado Gregório Taumaturgo, que era discípulo de Orígenes. Ele estudou com ele lá na escola de Alexandria e foi para uma igreja lá, fundar uma igreja em Neo Cesareia, uma região ali da Palestina. Era uma igreja muito pequena, tinha 17 pessoas, e entre elas tinha uma mulher chamada Macrina, que depois seria chamada Macrina Maior. Ela ficou muito encantada com os milagres desse homem, porque pelas lendas e tradições, ele tinha um poder assim de milagres absurdo. Ele conseguiu verdadeiramente, né, segundo as histórias, mover montanhas, conseguiu parar enchentes, enfim, conseguiu fazer inúmeros milagres e ela se converteu por causa disso. O que é o mais importante? Essa mulher futuramente se casou com outro homem e esse homem viria a morrer e ela gerou Basílio o Grande. Perdão, Basílio o Velho. Basílio o Grande é o filho. Basílio o Velho, ele depois se casou com uma outra santa, que era Santa Emélia, e tiveram 5 filhos que viraram também santos. Foi Santa Macrina Jovem, São Pedro de Sebaste, São Naurácio e os irmãos São Basílio e São Gregório Menor. E junto, esses últimos 2, né, São Basílio, que também era chamado Basílio Grande, e São Gregório Menor, também chamado Gregório de Nissa, se juntaram a São Gregório Maior, que era também chamado Gregório Nazianzeno,
e se tornaram os chamados pais capadócios, ou seja, os grandes teólogos da região da Capadócia, que organizaram os pontos que faltavam na Trindade. Eu gosto de ressaltar a história deles porque a gente vê que existe todo um legado, todo um processo de educação cristã para realmente se tornar um grande teólogo. Não é de repente assim. Não é alguém que simplesmente se levantou ali para explicar e achava que por si mesma ia explicar. Não, houve todo um crescimento ali. Desde o princípio, desde a avó deles, que era Macrina, também chamada Macrina Velha, né? Havia uma educação. Havia de geração em geração o desenvolvimento. E eles, antes de se tornarem teólogos, se tornaram bons cristãos e cristãos piedosos. Eles se esforçaram primeiro em serem bons filhos de Deus para depois ajudarem na teologia. Eu acho isso muito importante. A gente só realmente entende os princípios da teologia e da verdade nas escrituras depois que a gente desenvolve um contato íntimo com Deus. Isso vem, claro, por inúmeros caminhos, inúmeras práticas espirituais, mas é necessário se encher do Espírito antes de pregar a palavra e simplesmente sair proclamando doutrinas. Então, de fato, foi Deus levantando homens para conseguir esclarecer esse ponto tão importante para a sociedade romana. Eu acho isso fenomenal. Bom, só um detalhe, gente. O próprio Gregório Taumaturgo, o primeiro lá, que era discípulo de Orígenes e converteu a avó deles, ele já tinha contestado o sabelianismo. O que seria o sabelianismo? Ele era aquela heresia que a gente viu lá na nossa primeira aula da Trindade e confundia as pessoas, ou seja, misturava o Pai com o Filho e com o Espírito. Na realidade, era a mesma, não era só o mesmo Deus, mas era a mesma pessoa agindo, só que com nomes, né, papéis diferentes, digamos que máscaras. E ele já tinha condenado essa heresia, o que é muito importante justamente porque o próprio Basílio depois vai dizer que a avó deles que transmitiu para ele os grandes ensinamentos. Então, desde mais de um século antes, já havia esse desenvolvimento para conseguir realmente formar a doutrina da Trindade. Primeiro lidaram com um problema e depois lidaram com outro, que era essa negação da divindade de Cristo. A blasfêmia era tão grande, você confundir novamente, né? Confundir o Pai, o Filho e o Espírito. Uma blasfêmia tão grande que, durante um período, as pessoas começaram a desconsiderar o batismo de pessoas que acreditavam nisso. Então, pessoas que acreditavam nessa heresia, segundo o Cipriano de Cartago, que a gente já estudou no estudo passado, o batismo realizado por elas não era válido. Justamente porque elas não estavam batizando realmente no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas estavam misturando o nome dos três, não proclamando a fórmula como Cristo ordenou. Então, mesmo que exteriormente pudesse falar isso, no fundo a fé era diferente. Houve muita controvérsia para isso, que a gente já viu, essa discussão de batismo, de rebatizar pessoas, era uma questão muito complicada, mas a lição que nós temos é que era uma heresia tão perigosa quanto. Isso é muito importante porque Nicéia não tratou dessa heresia como deveria tratar. Então ela não se atentou para os erros que poderiam resultar no sabelianismo. Ela, tentando refutar o arianismo, que era aquela negação da divindade de Jesus, acabou voltando num erro que já tinha sido tratado antes. Isso acontece muito na história da igreja. As pessoas solucionam um erro, voltam no outro, daí surge um outro, aí mistura uma nova pessoa e vira essa bagunça, esse nó. Às vezes a gente até confunde os nomes. Eu nem espero que a gente grave realmente todos os nomes, porque isso é normal. A gente não consegue gravar às vezes nem todos os nomes das heresias. Mas eu só quero ressaltar, gente, que não se pode, você querendo negar uma coisa, afirmar outra extrema simplesmente para rejeitar um erro. Tem que manter sempre uma fidelidade, sempre um caminho correto. E não cair nem de um lado nem do outro. Esse é o grande problema também da Trindade. É um negócio muito instável. Outra coisa. O sabelianismo também, ele veio, se misturou com aquele adocionismo, né? Aquele que eu comentei de Jesus ter nascido como um homem normal e depois se tornado divino. Só que é importante também que esse divino não é um divino igual a Deus. Então, os Testemunhos de Jeová, eu novamente estou falando deles porque eles são, eu acho que um dos maiores antitrinitários hoje em dia, os mais negadores da Trindade. Eles falam isso. Você pode até falar que Jesus é divino e até mesmo chamá-lo de Deus. Mas ele não é tão Deus quanto o Pai, digamos assim. Eles não usam essa terminologia em si, mas no fundo esse é o pensamento deles. Porque na realidade eles veem, parecido com o que acontecia, né, com esses hereges do passado, Cristo, o Logos divino, não é de fato Deus. Eles têm um termo antigo que era dunamis, né, dinamis. Até parece um movimento herege aí também. Eles pegaram nessa palavra também, tá? Dinamis, que é essa dinâmica. Cristo seria essa dinamis que é um instrumento de Deus, mas não é plenamente Deus. Então ele é o que eles chamam de faculdade operativa de Deus para usar, para comandar o mundo, né, para governar a criação. Então você vê que ao mesmo tempo é possível alguém afirmar que Jesus criou as coisas e mesmo assim criou o mundo, criou o universo e mesmo assim não era Deus. Isso acontecia também.
Isso é importante porque as pessoas não só negam Jesus como Deus quando falam que ele era apenas humano, mas podem dizer que ele era muito elevado, que era muito místico, que ele era isso, que era aquilo, mas se não falar que ele era Deus, está caindo no mesmo erro que pessoas do passado, que hereges do passado. Eu ressalto isso porque acontece bastante no espiritismo e outras seitas hoje em dia. Algum comentário, gente? Tranquilo? Eu tenho uma coisa para perguntar. Pode dizer. Se eles não acreditam que Jesus é Deus, como é que eles pensam ser salvos? Ou eles não pensam na salvação? Então, eu vou falar do arianismo, porque para falar da salvação de cada um vai demorar muito, mas falando do arianismo, que é a heresia principal aqui, né? A salvação se dava pela subordinação voluntária em relação a Deus, assim como Cristo voluntariamente e por essência se subordinou a Deus. Então, assim, a salvação não estava centrada, nessa época, né, para os cristãos, digamos que ortodoxos, os cristãos que adotavam a Trindade, a salvação se baseava em Cristo assumindo a humanidade e transmitindo a nós a divindade, assim, né, a espiritualidade e tudo mais. Aquilo que a gente já estudou com Irineu. Essa era a salvação para eles. A salvação era essa troca. Cristo assumindo a humanidade, sendo pleno Deus, transmitindo a nós características que vêm de Deus, da imortalidade, enfim, da justiça e da retidão e inúmeras outras coisas. Para os negadores da Trindade, a salvação se concentrava não nisso. Tinha sim o envolvimento do sacrifício de Cristo, mas não era o foco. Eles não focavam tanto quanto os outros. O foco em si era como Cristo estava subordinado a Deus. Então o foco era na submissão, na subordinação. Isso tinha até a ver com a cultura. Nessa cultura a mulher era muito subordinada e muito submissa ao homem. Como os filhos eram muito submissos aos pais. Então, culturalmente falando, a submissão era o foco da salvação. Entender? Não sei se ficou muito claro. Alô? Oi? Alô? Fiquei sem som no meio da tua explicação. Ah, sim, mas concluindo então. A salvação estava na subordinação, na submissão a Deus e Ok. não realmente na fé que nem a gente crê, né? Estava na justificação pela fé, não estava nesse ponto, estava você se subordinar a Deus e tendo o exemplo de Cristo como o maior submisso, digamos assim. Era esse o Entendi. foco da salvação. Isso também é importante, Olivia. Só queria ressaltar também, a salvação para eles era um pouco diferente da nossa. A gente queria uma salvação muito individual. A salvação para eles era algo, assim, muito diferente. Então, tinha sim a fé, claro, isso é inegável, mas não focava muito, aceite a Cristo. Não. Seja submisso como Cristo e assim você será salvo. Esse era o discurso ariano. Bom, os pais capadócios, né? Vamos começar com Basílio o Grande. Eu não escrevi muita coisa porque eu percebi também que os slides muito cheios de informação acho que confunde um pouco. Eu decidi deixar mais. Enxugar mais as informações e só ir transmitindo. Então, nem tudo que eu vou estar falando vai estar realmente aí no texto. E justamente para ficar mais claro. É só mesmo o principal resumo. Mas Basílio Grande, ele é considerado também o pai do monasticismo oriental. Foi um dos primeiros grandes monges. Nessa época estava bastante comum essa questão dos monges. Ele estudou numa escola platônica de filosofia lá em Atenas, onde ele conheceu o Gregório Maior. Lembrando, Basílio era irmão de Gregório Menor, né? Que voltando para a foto, eu esqueci de falar, o Basílio é o da esquerda, o Gregório Maior é o do meio e o Gregório Menor é o da direita. Então, o da esquerda e da direita eram irmãos e o do meio era um amigo da esquerda, né? Do Basílio. Nessa foto em si, é um pouco confuso porque eles mudam um pouco de face, gente, mas eu não sei também exatamente grego. Mas pelo que eu entendi, ali é Basílio. Ali no meio, na verdade, não é o de Nissa, o Gregório de Nissa. Ali é o Crisóstomo, que era outro pai da igreja que a gente já estudou também. Esse daqui, na verdade, esse aqui são os três hierarcas. Porque acabou não tendo outro ícone. E da direita é o Gregório Nazianzeno. Mas isso é só uma curiosidade dos ícones, tá? Isso aqui não é relevante. Continuando. Basílio conheceu o Gregório de Nazianzo, né? Ou Nazianzeno. Focou bastante nessa parte filosófica dos termos ousia, do termo hipostasis. Lembrando, o que seria a ousia, né? Seria a essência. Então, a nossa ousia é a humanidade. Nossa essência é a humanidade. A hipóstasis, né? Ou hipostasis, ela ficou meio confusa porque foi usada tanto para pessoas quanto para a natureza também.
Então ficou confuso, até nas palavras de Atanásio, se o ser de Deus tinha uma só essência e, peraí, eles tinham uma essência, outras pessoas, ou, calma, eram uma natureza, ou era uma pessoa e três essências, ficou, sabe, essas dúvidas que eram naturais das pessoas, até porque as palavras em grego tinham vários significados e eram usadas para vários contextos. Então ele diferenciou esses termos e definiu o que a gente crê basicamente hoje. A ousia, né, a essência, seria a existência ou a identidade substancial de Deus. Então, digamos que a substância da divindade em si, o que a gente crê como divino e como supremo, é a ousia de Deus. Nesse caso, ela é compartilhada pelos três, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ambos têm a mesma essência divina e são igualmente Deus. Já a hipóstasis, né, seria essa existência um pouco mais particular, ou seja, a maneira de ser de cada uma dessas pessoas. O que é uma distinção, na verdade, muito importante para não cair naqueles erros que eu já citei. Então, segundo a terminologia de Basílio, o pai teria uma hipóstase definida por ser pai. Ou seja, ele tem uma característica própria dele que o torna pai. Qual que é essa característica própria? Ele não é gerado de ninguém. Ou seja, ele é ele em si mesmo. O filho tem uma característica própria que é ser gerado do pai. Lembrando que essa geração do filho por parte do pai, ela é eterna, tá? Então não é como se fosse um nascimento. O filho não nasceu, ele sempre foi gerado do pai o tempo todo. Ele vai usar o exemplo do raio de sol. Ele falou da seguinte forma: o causado é concebido junto com a causa, tal como a claridade do sol, né, acompanha ele imediatamente. É um exemplo, claro que imperfeito, nunca a gente vai conseguir comparar exatamente a Trindade, mas ele quer dizer o seguinte: o sol, a partir do momento que ele de fato se concretiza como estrela, ele está sempre emanando luz, está sempre emitindo essa luz, está procedendo algo dele. Da mesma maneira, Deus, que sempre existiu e sempre o será, ele sempre vai estar emitindo o filho, né? O pai sempre vai estar gerando o filho o tempo todo e sempre vai gerar. Então não teve um início nem vai ter um fim essa geração. E é essa a diferença entre os dois. Já no caso do espírito, é um pouco mais complexo, porque ele procede do pai, mas ele não é igual ao filho. Então ele procede de maneira diferente. Mas ele não soube explicar muito bem. Na verdade, é até uma imperfeição dele que gerou muito problema depois. Mas Gregório de Nissa vai explicar melhor. Ele vai querer dizer que o espírito é gerado tanto do pai quanto do filho. E depois Agostinho vai aprimorar essa explicação e vai dizer que o espírito é como se fosse o símbolo de amor, a conexão entre o pai e o filho. Então, na verdade, eu diria até que a explicação do que é, de fato, como é que funciona o Espírito Santo, é a mais discordante dos próprios pais da igreja. A gente não tem uma definição exclusiva. Mas a gente sabe qual que foi a terminologia que foi adotada, né? O filho é gerado, eternamente gerado, o pai é não gerado e o espírito é procedido, né? Ele procede de ambos. Essa foi os termos que utilizaram. E a base bíblica seria João 15, 26. Que diz assim, aqui: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. Aqui a gente tem o termo provém, né, de proveniência. Isso aqui é uma tradução portuguesa, né, mas em outras linguagens e outras traduções tem um termo mais próximo da processão, né, desse sentido de proceder algo vindo de outra origem. E é isso que acontece. Depois vai ter uma controvérsia se o Espírito vem só do Pai ou vem do Filho, mas isso não é de agora, isso na verdade foi só na Idade Média. Tanto que até hoje a Igreja Ortodoxa Oriental não crê que o Espírito seja procedido do Filho, apenas o Pai gera o Espírito. Já nós, cristãos, tanto evangélicos quanto católicos romanos, cremos que o Pai e o Filho geram o Espírito Santo, né? Procedem o Espírito Santo. Essa foi a diferença que ele fez, baseada em Atanásio também. Ele só explicou mais claramente o que Atanásio já queria dizer. Não se sabe ao certo quem fez o termo, quem começou a popularizar o termo de proceder, se foi Basílio, se foi Gregório, mas a gente sabe que meio que se misturou a teologia deles porque eles eram muito próximos, então o pensamento deles era muito parecido. Entre esses três, pelo menos, era bastante parecido. Eles pensavam da Trindade. Agora, a unidade na essência do ser de Deus, isso aqui é muito importante. A unidade na essência do que Deus é, consequentemente, exige que a sua atividade seja conjunta. O que isso quer dizer? O ser de Deus ser conjunto, ser unido e eternamente unido, exige que cada ação do ser de Deus seja sempre unida. Isso aqui é muito importante porque eu acho que eu já até falei disso no outro estudo, que é muito comum para nós vermos na Bíblia, por exemplo, as fases do Pai, a fase do Pai, né, a fase do Filho e a fase do Espírito Santo. Essa divisão
que não é bíblica, que não existe em lugar nenhum que nós tiramos meio que da nossa cabeça. Não é isso que Deus quer que a gente veja nas escrituras. Ele não quer que a gente veja um pedaço de cada um em cada parte. Claro que a gente tem um foco diferente, um foco de cada um, né, uma revelação maior de cada um, cada parte das escrituras, né? Ao longo do Antigo Testamento, a gente tem um foco maior no pai, na relação do pai com Israel. Nos evangelhos, a gente tem claramente esse foco em Jesus com os discípulos e, enfim, o seu ministério, em Atos e, enfim, no resto das escrituras, a gente tem um foco maior no Espírito. Só que esse foco não anula que as outras pessoas estejam participando nesses processos. E isso eu repito porque é muito importante. Em cada atitude, desde a fundação do mundo até a glorificação, até a vinda do próprio Cristo, a Trindade sempre age conjuntamente em tudo. Literalmente tudo. Não há nada que Deus faça que os três não estejam agindo conjuntamente. Isso é muito importante. Então, quando Cristo estava na Terra, ele foi, como eu já disse, né, na própria promessa que o anjo fez na anunciação, né, para Maria, ele já fala, será concebido do Espírito Santo. Então, Cristo nasceu através do Espírito Santo. Já essa ação conjunta. E quem que enviou, digamos assim, né, o anjo Gabriel? Foi o Pai. Então você vê essa ação conjunta. No batismo de Jesus, lá em Marcos, né, logo no início de Marcos, a gente vê Cristo sendo batizado, o Pai falando lá dos céus e o Espírito como pomba. Então a gente vê os três sempre agindo conjuntamente. Na hora de batizar, nós que fomos batizados, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conjuntamente. E a ordem deles é só, digamos que uma convenção pelo fato das Escrituras terem explicado assim. Mas não deve significar que o Pai esteja acima do Filho, que o Espírito esteja abaixo dos três. Não, os três são as pessoas de Deus, os três são conjuntamente Deus. Isso é o foco que eu quero trazer. Por isso, do de hoje, eu quero que nunca mais nós esqueçamos disso. Toda vez que Deus age, ele age conjuntamente, de forma trina, de forma conjunta. Isso é algo importante também. Cada um deles, digamos que tem uma particularidade, né? Como o próprio Basílio falou, eles têm hipostases. Então, só o Filho de fato encarnou. Isso também é importante. O Espírito não estava ali na carne de Jesus. O Pai também não estava, senão a gente cai naquela heresia do sabelianismo, né? O que acontece é que essas ações distintas não rejeitam o que os gregos, né, chamavam da ontologia. O que será a ontologia? O estudo do ser, né? Então, o fato das ações serem distintas não quer dizer que o ser de Deus em si seja separado, seja dividido. Não é como se cada um fosse um terço, né? É como se, uma explicação boa que os pais capadócios trouxeram é de que as divisões, né? Divisão, na verdade, é até um termo impróprio. As distinções, os contrastes que existem entre o Pai, o Filho e o Espírito é imanente. Seria imanente, é interior. Ou seja, está dentro do ser de Deus. As principais, digamos que, distinções entre o que o Pai é, o que o Filho é e o que o Espírito Santo é, está mais dentro dele do que fora. Porque por fora, a gente adora Deus de forma conjunta. Só falar de falar Deus no singular é o que eles vão explorar bastante. Já mostra como é que a gente vê ele como uno, como conjunto. A gente fala deuses. E quando a gente fala pessoas, a gente está usando, na verdade, um termo que até mesmo não é completo. Porque pessoa também não dá para definir. Pessoa a gente associa muito com um humano individual, né? E isso a gente vai ver até ele que dá um certo problema. Mas são só maneiras de tentar explicar a Deus. Porque em si a gente não tem como jamais explicar realmente como é que funciona o relacionamento entre eles. A gente sabe que existem 3 relacionamentos que são imutáveis, que são distintos entre si, mas só internamente. Exteriormente, cada um tem sua particularidade, porém eles agem sempre conjuntamente. Isso eu acho que ficou bem claro. Isso também é importante. Eles fundamentaram numa teologia relacional. Então eles focaram bastante no relacionamento, né, entre eles. Muito relevante. Bom, alguma dúvida, gente? Algum comentário? Se quiser. Lu, eu não entendi muito bem a parte do espírito não tá na carne de Jesus. Eu não sei se foi isso que eu escutei. Ah, sim. Eu Então, não entendi muito bem. é confuso mesmo. O que acontece? Ele nasceu do Espírito, claro que pela obra do Espírito. Só que o Espírito Santo em si, ele não estava ali na humanidade de Cristo, não estava conjunto da humanidade. A humanidade foi assumida pelo Logos. O Pai não estava ali no corpo humano. Isso é um pouco confuso, né? Porque, peraí, como é que o Logos se separou do Pai se ele também faz parte da divindade? Isso, para ser bem sincero, sendo assim, bem franco, nunca vai ter uma explicação perfeita. Porque eles decidiram assumir simplesmente que era um mistério inexplicável. Tem muita coisa que a gente pode tentar explicar, mas isso não tem como realmente explicar. Como que o filho conseguiu estar ali como humano sem que o espírito e o pai estivessem juntos?
Né? Como é que o Pai estava indo nos céus? Como é que o Espírito estava na pomba? Peraí, mas os três não são Deus. Então, assim, são coisas que a gente não tem realmente como explicar com toda a perfeição. Porém, o que acontece é que apenas o Logos, né, apenas o Verbo estava na carne, justamente porque foi apenas ele que foi ali na crucificação, apenas ele que, de fato, redimiu com seu sangue. Então, o Espírito, ele colaborou o tempo todo com Cristo, né, em toda a sua obra. Ele, na verdade, Jesus já disse que antes mesmo dele transmitir o Espírito para os apóstolos, de que quando eles pregassem a palavra, o Espírito estaria os guiando. Então já tinha uma noção de Espírito Santo antes mesmo dele conceder, né, daquele momento lá de João 16, que ele fala que vai vir o Consolador. Antes mesmo de Atos 2, né, então a gente pensa que Atos 2 é ali o momento onde o Espírito Santo praticamente surge, né. Não, Atos 2 é o momento que o Espírito Santo habita de maneira geral na igreja, mas o Espírito Santo já estava na Terra desde sempre. Ele sempre esteve entre nós, né, o Espírito de Deus sempre esteve entre nós. Só que quem assume a carne é apenas o Filho. Isso se dá justamente por essa questão de que o Filho é o único que, digamos, que estava com esse propósito destinado de encarnar. Os outros tinham propósitos um pouco mais distintos, mas agiam conjuntamente. No final das contas, né, o objetivo maior da redenção, da salvação, os três tinham o mesmo objetivo. Só que cada um age segundo o seu, digamos que os seus limites, né, usando uma palavra bem própria aqui. Isso dá pra entender. Entendi, obrigada, Lu. Algumas coisas, gente, vai ficar dúvida mesmo, tá? Eu não tenho. Muito menos eu vou conseguir explicar perfeitamente. Só nos céus a gente conversando com talvez pessoas que entendiam mais a Trindade conseguiriam explicar, né? Só nos céus a gente vai realmente conseguir contemplar a Deus. Mas fica um pouquinho mais claro. Algumas coisas ficam mais claras, mas nem tudo fica perfeito. Não tem como. Aí é só a conclusão, né? Eles pavimentaram a vitória definitiva, glorificaram a Deus, viveram em santidade e puseram fim nas maiores heresias. Opa. Aí. Essa explicação foi mais a Trindade como um todo, né? Agora a gente vai focar muito mais no Espírito Santo. Vai ser o foco principal agora. Bom, o que acontece? Como eu falei, o Espírito Santo estava com uma ausência de uma afirmação real de sua divindade. Então precisava de alguém bem capacitado para defendê-lo como Deus. E sobrou para os pais capadócios, para Basílio especificamente, que fez o tratado sobre o Espírito Santo, né? De Espírito Santo, onde ele realmente fala especificamente sobre a divindade do Espírito. Não tem como trazer tudo sobre esse tratado, ele é bom, ele é muito bom para se ler, só que ele pega temas que assim, às vezes ficam um pouco estranho pra gente, porque como ele tá lidando com opositores da época, a oposição que ele estava sofrendo na época não é a mesma de hoje. Então ele passa muito tempo explicando umas coisas que assim, sinceramente, não falo que é irrelevante, mas pra gente hoje praticamente não muda nada. O que acontece? As pessoas nessa época estavam enchendo o saco dele porque ele falava da seguinte maneira. A expressão comum na hora de falar de Deus, na hora de adorar a Deus, era a seguinte. Deixa eu só pegar aqui. Glória ao Pai com o Filho junto ao Espírito Santo. Essa era a frase que Basílio falava. Ele costumava dizer, glória ao Pai com o Filho junto ao Espírito Santo. Era como ele proferia no culto. Desculpa. Daí o povo costumava falar, glória ao Pai através do Filho no Espírito Santo. Você vê que tem uma diferença. Glória ao Pai com o Filho, como o Basílio falava, e para eles era glória ao Pai através do Filho. Ele também dizia, né, o Basílio, era junto ao Espírito e os outros diziam que era no Espírito. Parece coisa mínima, mas é porque para eles fazia toda a diferença no mundo, por causa da filosofia grega. O que acontecia? Tinha toda uma diferença de localidade, de preposições, para eles as preposições faziam toda uma diferença no significado. Só que Basílio corretamente explicou que não faz diferença nenhuma. Na verdade, as duas frases estão corretas, a gente pode falar ambas, e elas são usadas em contextos diferentes. Então, por exemplo, quando a gente vai orar, a gente costuma dizer, né, nós oramos ao Pai através do Filho, nós oramos ao Pai em nome do Filho através do Espírito Santo. É como a gente costuma definir a oração. E tá certo, é a maneira como a maneira padrão com que se ora. Porém, não estaria errado, por exemplo, a gente falar também que ora para Cristo. Porque existem exemplos de orações para Cristo. Tanto que, quando Cristo fala de orar em meu nome, não é apenas o nome de Jesus, né? Mas oramos diretamente para a pessoa do Filho. Então, existe uma certa dualidade nesse caráter da oração. Assim como também existe uma diferença linguística que, sabe, as escrituras parecem não se preocupar demais com isso. Por exemplo, Filipenses 3:3, que diz, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo. Você vê que alterna.
Se fosse que nem os outros estavam falando, Paulo estaria errado por dizer. Ele deveria ter falado no Espírito, né, pelo Cristo. No caso, seria a ordem correta. Só que você vê que é uma questão assim tão mínima. No final das contas, a Trindade está sempre unida. Essa é a lição geral. Deus é um só. E a gente está adorando a Ele através dos nomes corretos que Ele instituiu. E isso é o que Basílio basicamente concluiu. Só que eles pegavam no pé muito com essas questões linguísticas. Então, são questões assim muito relevantes. Agora, o que é importante para a gente ver, né, sobre o Espírito Santo? As características dele. Ele diz que pelas Escrituras a gente vê ele claramente como imaterial e indivisível. Ele é total em poder, uma essência inteligente que é capaz de estar em todos e unir a todos a Deus, ao mesmo tempo que não está circunscrito e nem limitado a nenhum espaço, a nenhum limite espacial. Então ele não está restrito a nada local e material. Ele consegue estar presente em cada coração dos crentes, ao mesmo tempo que está junto de Deus. E essa característica é tão grandiosa, e tão magnífica, tão poderosa, transcendental, que apenas Deus poderia fazer isso. Então o Espírito exige ser Deus por causa da ação dele. A maneira com que ele se revela nas Escrituras, vivificando as pessoas, concedendo dons, curando, movendo os corações, trazendo elas a Deus, iluminando as suas mentes, revelando o Pai, conectando-os ao Filho, toda a ação do Espírito nas Escrituras revela o seu caráter divino. E nada, nenhuma criatura, por mais elevada que fosse, poderia agir como o Espírito agia. Ele não é um espírito qualquer. Ele vai dizer que o Espírito Santo é o termo mais correto e mais glorioso que poderia ser atribuído ao Espírito. Porque ele é o fundamento de toda a santificação. Ele não apenas santifica, como é a própria ideia de santo. A concepção de santidade está nele. Então ele não apenas partilha uma santidade como se fosse, dividindo a si mesmo. Não. Quando o Espírito Santo habita em alguém, a própria santidade, o mais elevado grau de pureza, transformação está dentro da pessoa. E apenas o próprio Deus poderia trazer toda essa retidão. Em Romanos 12:6, tem um versículo interessante aqui. Tem vários endereços bíblicos, que eu vou mandar depois o PDF para ficar mais claro, mas Romanos 12:6 fala o seguinte: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Isso aqui é muito interessante. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé, etc, né? Que vai dizendo o texto. Mas, de acordo com a graça que nos foi dada, nos mostra como que o Espírito julga, segundo o seu próprio preceito, segundo ele mesmo concede os dons segundo os seus preceitos, segundo o que ele deseja e a vontade que ele possui sobre cada crente. Então, os dons do Espírito que são concedidos a nós e que foram concedidos aos apóstolos partem dele. E ele transmite esses dons divinos, a profecia divina. Então, como é que uma criatura pode transmitir um dom tão divino como esse? Como é que apenas um espírito... Isso é até bem interessante. Fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos, se não me engano, acho que 45%, eu não vou lembrar o número exato, mas de evangélicos lá usavam o termo força para chamar o Espírito Santo. É como se fosse uma força invisível que habita entre nós. Isso é horrível, é uma heresia tremenda. Não se vê o Espírito como força. Ele não é como se fosse uma energia que cada um possui em si, que se desenvolve. Outro dia eu vi, nossa, era um rap sobre a Trindade, que um cara fez no YouTube. Começa por aí, que eu já achei meio estranho, mas ele dizia que o Espírito era a força de vontade que te faz continuar. Ele não é a força de vontade. Ele é Deus habitando em você. Então a gente tem que desarraigar essa ideia de ver o Espírito Santo como se fosse uma coisa fantasmagórica. Oi? Alô? Oi, não, abri o microfone porque realmente ia apontar isso que você falou, talvez por estar no início do meu estudo e tudo mais, mas eu semelhei muito a tua explicação como energia, né? Mas interessante que você já apontou, já corrigiu essa ideia já logo na sequência. Sim, mas é normal, Igor. É normal. Acho que a maioria de nós, quando vai vendo assim o Espírito Santo, traz essa ideia de energia, porque parece mesmo uma energia. E é a ideia comum, assim, padrão. Só que é muito importante ressaltar isso porque acaba gerando abusos, sabe? E eu não vou entrar em muitos pormenores, mas eu queria dizer que o meio cristão hoje, especificamente evangélico, ele, ao mesmo tempo que tenta valorizar o Espírito Santo, perverte o seu caráter. Ele diminui o Espírito como Deus e torna praticamente um instrumento pra gente fazer coisas milagrosas apenas. Parece que vira um poder. Claro que ele concede poder, mas ele não é como se fosse um poder mágico que foi nos concedido pra gente fazer o que a gente quer. Ele é Deus ali. Sabe? Ele possui vontade própria, ele possui ciência, ele pensa, ele raciocina. E é muito difícil a gente associar essa imagem ao Espírito Santo. Porém, é de fato. Mas no caso você...
no caso vocês no caso entendem como o Espírito Santo habitar em todos ou apenas nos eleitos, por exemplo? Então, esse também é algo muito importante. O Espírito Santo ele é concedido aos filhos de Deus como um instrumento para revelar a Cristo. Então, ele só existe naqueles que são filhos de Deus verdadeiramente que vão ser salvos. Ele só habita naqueles que vão ser salvos. Essa é a concepção padrão. Lembrou, Perfeito, mano, falou perfeito. sobre o Espírito ter poder, ser o poder, né? Lembrou lá a passagem do Simão Mago, né? Uhum. Lembrar lá que ele pediu pro... Deixa eu ver aqui. Que é no capítulo 8, né? Que ele já tinha, né? Um certo... Ele era mágico. Ele é mago, ele, né? Fazia... Que o povo dava... Todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção. Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Mais pra frente, né, ele meio que se converte, né? É batizado, ele vê os apóstolos lá impondo as mãos para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Aí no versículo 18 diz assim: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Perfeito. Nossa, nem lembrava desse texto. Caixa perfeito. De fato, encaixa perfeitamente. Até porque no finalzinho ele até fala, né? Chegaram e oraram para que eles recebessem o Espírito, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Apenas tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então tem uma ótima conexão para mostrar como é que o batismo tem que ser de fato proclamado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Tem que haver os três juntos. Conecta muita coisa. Mas é bem isso mesmo. Simão, no caso, ele queria e desejava o Espírito para aumentar o poder dele, digamos assim, né? O poder de sinais dele, de feitiçaria. E isso, na verdade, também é algo muito importante. Queria dizer uma coisa. Parece um pouco pesado dizer, mas eu diria que muitas vezes onde as pessoas alegam estar o Espírito Santo, não está o Espírito. Está o demônio agindo. O Espírito mundo que as pessoas pensam que o Espírito Santo atuando. Isso se manifesta muito nas chamadas manifestações espirituais, nos dons do Espírito que as pessoas acreditam hoje. Eu vejo hoje claramente que muitas vezes onde as pessoas pregam estar havendo Espírito, o Espírito está livre nesse lugar. Não, ele não está livre. Na verdade, está fora desse lugar, é bem longe. Porque o Espírito, na verdade, ele converte corações e atrai as pessoas a Cristo. Ele não afasta as pessoas e torna elas, loucas, fora de si, pessoas sem racionalidade. Não, o Espírito está ali para conceder iluminação e sabedoria. Para as pessoas transmitirem a palavra. E não para fazerem o que quiserem, para adorarem da maneira que quiserem apenas. E digo esse adorar como a pessoa acha que está adorando. As pessoas veem aquele trecho de 2 Coríntios, onde o Espírito de Deus... Vou ler até como que está na escritura, né? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Elas acham que isso aqui a liberdade do Espírito é poder adorar do jeito que eu pensar que é bem, que é o certo. Da maneira como quiser, eu adoro. E não é assim. O Espírito de liberdade é ele nos resgatar do cativo do pecado, do cativeiro da escravidão, que estávamos perdidos, né, na questão da depravação. E esse Espírito de liberdade é o que de fato nos traz de volta para os braços do Pai. Essa é a liberdade que temos. A liberdade é justamente a redenção. Não é a liberdade do que eu julgo estar correto em adorar. Então é muito importante também, na própria, como o Basílio vai dizer, na doxologia, né, na liturgia. Então o que as pessoas creem sobre o Espírito afeta diretamente como elas adoram a Deus. Como elas adoram o próprio Espírito. Se adoram o Espírito. Ele vai dizer que as pessoas nessa época não estavam adorando o Espírito. Por pensar que ele é uma força, ele não merece ser adorado. Ele vai dizer que isso é uma blasfêmia terrível e está negando o caráter de Deus. Então isso é muito importante. A gente não pode confundir agir do Espírito Santo com agir de demônios e agir de espíritos imundos. Bom, João 4:24, quando ele está dizendo, está falando com a mulher samaritana, né? Deixa eu só pegar aqui. Esse texto também é muito importante. Ele vai dizer, um pouco antes, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Então, isso está querendo dizer
sobre aqueles que adoram a Deus de verdade com as suas almas, né? Oferecem as suas almas na maneira que o Pai deseja. Daí, logo em seguida já vem: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso aqui é muito relevante. Porque de fato tá revelando o caráter de Deus como verdadeiramente espírito. Eu acho que, para mim, a maior afirmação da divindade do espírito é dizer que Deus é espírito, ou que o Senhor é espírito. Não tem como dizer que esse não é o Espírito Santo. As pessoas argumentavam e achavam outras maneiras, que era um outro tipo de espírito, que o espírito, na verdade, é um tipo de espírito menor, mas não é. O espírito é um só. É o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Isso é algo muito, muito bonito também. O Espírito de Deus que pairava sobre as águas da criação, hoje para nas águas do batismo. O mesmo Espírito que cria é o Espírito que redime. Não há uma distinção. E esse é o mais relevante na nossa crença. Esse é o Espírito... Alô? Foi, mano. Tá que profundo isso aí, mano, do batismo. Muito profundo. Quando eu vi essa frase, eu fiquei assim, impactado por dias. Mano, isso aí. Você vê que o Espírito se manifesta eternamente. Desde quando a Terra não era nada, até quando ela vai voltar a ser renovada, né? De fato. Aqui tem uma frase também muito interessante, que Basílio vai dizer: o Espírito, ele como o sol, pelo auxílio dos olhos purificados que ele mesmo nos concedeu, mostrará ele mesmo a imagem do invisível. Então, claro que o Cristo é a imagem do Deus invisível, isso a gente não nega, mas quem nos permite ver a Cristo? O Espírito. Gregório de Nícia vai dizer até, olha só, ele era mais filosófico que os outros, vai dizer que a nossa mente, o nosso intelecto está conectado diretamente ao Espírito, para que a gente possa compreender racionalmente a Deus. Ele vai dizer até mesmo que em Mateus 18:10, que vai dizer sobre os espíritos, os anjos, né, estão diante da face de Deus, vai dizer que até mesmo esses anjos vêm a Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo que os permite ver a face de Deus, porque ninguém pode ver a Deus senão por Cristo. E muito mais. Ninguém pode compreender a Cristo senão pelos olhos purificados pelo Espírito Santo. Isso é o que nós temos nas Escrituras. Então, como vai dizer 1 Coríntios, o Espírito que sonda a Deus eternamente. Ninguém conhece os pensamentos do homem senão a sua própria alma, o próprio Espírito. Isso vai ver um pouco uma mistura com a filosofia grega. Paulo ele tinha contato com a filosofia grega, vai até aplicar um pouco desses conceitos. Na concepção platônica e estoica também, existe uma união do corpo com a alma, onde a alma é como se fosse um intelecto separado do corpo, porém que ao mesmo tempo está condicionado aos seus limites espaciais. Então é como se a alma fosse um único organismo dentro de nós, que pode compreender as nossas intenções, vontades e, enfim, os nossos pensamentos que estão mais elevados. Esse é o nosso alma, o nosso espírito, digamos assim, né? E aí ele vai dizer que, assim como nós, cada um de nós possui uma alma, de fato concebe os nossos pensamentos, entende o que estamos raciocinando, assim Deus possui, de certa forma, um espírito nele, que conhece os seus pensamentos e as suas intenções. E esse é o Espírito Santo. É ele que concede a sabedoria, ele que concede o verdadeiro conhecer de Deus. A gente só realmente compreende, pelo menos parcialmente, a Deus, porque nós nunca vamos compreender plenamente, por causa do Espírito. Ele é que de fato ilumina as nossas mentes e as nossas almas. Então, isso segundo Gregório, vai se fazer presente até mesmo entre os anjos. Os anjos veem a Deus, Pai, pela imagem do unigênito, e só se aproximam do unigênito, ou seja, Cristo, aqueles que possuem o Espírito Santo, aqueles que o Espírito Santo habita. Deixa eu achar aqui um outro texto interessante. Esse aqui, ó. O Espírito é a fonte de toda a santidade, que não pode ser circunscrito, sendo capaz de distribuir a graça, saber o futuro, entender os mistérios, aprender o obscuro e conceder a santa cidadania, tornando os indivíduos como Deus, sendo ele mesmo Deus. O Espírito é grandioso e digno por todas as suas operações, e testifica sua grandiosidade pelos seus próprios oráculos, ou seja, pelas próprias profecias, lembrando que o Espírito Santo que iluminava os profetas no passado, ele mesmo revela o seu caráter e a sua dignidade divina. Ele possui tantos títulos de honrarias que apenas o próprio Deus pode ter esses títulos. Então apenas o próprio Deus pode ser chamado Senhor. Apenas o próprio Deus pode ser chamado o advogado. Né? Ou pelo menos alguém que é equiparado a Deus. No mínimo. Porque ele é chamado o Consolador, o advogado que mantém eles ligados a Cristo. Como é que alguém vai manter alguém ligado a Cristo sem ser o próprio Deus? E, de fato, nós temos essa testificação nas Escrituras. Tem inúmeros versículos que a gente pode ver.
Segundo Tessalonicenses 3:5, por exemplo, é bem interessante como a gente vê a Trindade nas escrituras de maneira implícita, mas ao mesmo tempo, quando a gente compreende os conceitos, parece que ela fica muito clara. Eu vejo muita gente falando isso, mas a Trindade não está muito clara na Bíblia. Da maneira que a gente está acostumado a ver, talvez nem tanto, porque as explicações eram depois, mas quando a gente compreende os conceitos, a gente vê cada pedaço como é que a Trindade se manifesta. Por exemplo, Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses 3:5. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Peraí. O Senhor conduz, mas quem é esse Senhor? Ao amor de Deus. Por que ele usou o mesmo termo, por exemplo? O Senhor conduz o coração de vocês ao seu amor. Então existe alguém aqui que é Senhor, que é além de Deus Pai e além de Cristo. E esse Senhor é o Espírito. O Espírito conduz-nos a Deus, né? Ou, por exemplo, 2 Coríntios, onde ele termina na carta, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Esses espíritos é em comunhão com os outros. Existe uma união eterna entre eles. E não se pode haver, como Natanael já havia desenvolvido e já havia afirmado, qualquer criatura, qualquer substância diferente dentro do ser de Deus. Que um ser dividido não pode sustentar. Então o ser de Deus tem que ser completamente Deus em todas as suas pessoas, em toda a sua constituição, em toda a sua essência. Não pode haver qualquer possibilidade do Espírito ser uma criatura. Deixa eu ver se tem mais algum ponto para ressaltar. Purificador. A forma batismal, como eu já falei, as várias certificações. Esse aqui é só um trecho. Acho que eu basicamente já falei essa frase, mas só concluindo essa frase de Basílio, que ele vai dizer: é uma substância inteligente, de poder infinito, grandeza ilimitada, fora do tempo dos séculos, em nada ciosa de seus próprios bens. Não é um ser vivo que precisa se refazer. Ao contrário, é o provedor da vida. Origem da santificação, luz inteligível, concede por si mesmo certa iluminação a toda faculdade racional, a fim de que se descubra a verdade. Ele é a fonte de toda a sabedoria, de toda a inteligência, de toda a santificação, de todas as virtudes que temos na vida cristã. Vamos lá. Relações de Deus. Isso aqui eu já expliquei um pouco antes, na verdade. Acabei me apressando lá no início, explicando sobre a questão das relações imanentes. Mas isso aqui é só mais alguns detalhes. Ressaltando uma coisa, gente. Essa imagem da Trindade, ela é mais ilustrativa, tá? Eu quis pegar imagens históricas, mas não quer dizer que eu concordo 100% com ela. Até porque nós, como evangélicos, temos esse costume de recear muito essa veneração a imagens. Nós não temos esse costume dos católicos romanos. E muito mais ter essa questão de representar Cristo e representar Deus Pai. Eu, particularmente, fico em dúvida quanto à questão de Jesus, pela questão da humanidade dele e tudo mais. Mas a Deus Pai, eu creio realmente que não deveria ser representado. Isso aqui é só uma representação histórica. Mas eu sinceramente creio que não se pode imaginar uma imagem de Deus Pai. Que ele, de fato, Deus é Espírito. Só se pode, talvez, no máximo das situações, fazer imagem de Jesus porque ele se revelou humano. Mas até isso é receoso. Bom, tem alguma coisa pra falar, gente? Algum comentário, alguma coisa que vocês tenham a compartilhar? Tá tranquilo, então. Bom, isso aqui é só algumas explicações de cada um deles. O Basílio vai dizer que o Pai era um determinado poder que, de alguma maneira, né, de uma sobremaneira, ele subsistia sem ser gerado, ele não tinha origem. E o Filho e o Espírito tinham origem no Pai, a gente já viu. Gregório vai dizer, o Gregório Maior, que o Pai é maior, entre aspas, no sentido de que ele é o único não gerado, os outros têm uma geração, mas essa geração é eterna. Então, esse maior está bem entre aspas, é só uma maneira de expressar, mas lembrando que nós devemos adorar a Trindade igualmente. Eles são iguais em majestade, como vai ser afirmado depois no credo atanasiano. E Gregório Menor vai dizer que o Pai é a fonte de poder, o Filho sendo o poder do Pai, e o Espírito Santo como o Espírito de poder. Então é uma comunhão de poder, de fato, ação divina, que é muito misteriosa a nós, é incompreensível a nós. Gregório de Nissa vai dizer que Deus é tão transcendente, ele é tão grandioso que qualquer concepção, qualquer conceito que fazemos de Deus é um ídolo. Na realidade, a gente está criando conceitos próprios sobre Deus que jamais serão perfeitos o suficiente. A gente só se aproxima da sua verdade, da sua real identidade, através das escrituras, da sua plena revelação. Mas mesmo assim, as nossas concepções de Deus sempre acabam se manifestando em imperfeições. E nós nunca vamos conseguir conceber Deus de fato como ele é. Qualquer explicação da Trindade que seja, vai sempre faltar algum pedaço, alguma coisa.
São só maneiras de nós tentarmos chegar mais perto do conhecimento de Deus. Só ver se falta mais algum ponto sobre o Espírito Santo e partir para esse ponto, senão vai ficar um pouco confuso. Isso aqui é importante também. O Brasília, apesar de ele não ter chamado o Espírito Santo de Deus claramente, ele deixou muito claro que ele era Deus. Tudo aquilo que a gente já estudou ali, já viu naquele trecho, mostra como é que ele via a equidade do Espírito. Mas também é muito importante que, apesar dele não falar claramente o Espírito Santo é Deus, não sabemos por que exatamente ele não quis falar isso, talvez para não causar escândalo, não sei. Enfim, o seu amigo, né, o Gregório Maior, não temeu e falou de fato que ele era Deus, ele estava junto de Deus porque ele era de fato Deus. Mas não só isso, ele revela muito como é que isso se torna consequente na adoração. Então, como eu tinha falado, a nossa concepção de Deus impacta muito na nossa oração. Isso é algo muito interessante. Tem uma frase que eu já falei aqui que é lex orandi, lex credendi, que apesar dela não ser muito comum nas igrejas evangélicas, que é um princípio mais usado pelos católicos romanos, eu acho interessante o princípio por trás. Digamos que a lei da oração é a lei da crença, digamos assim, uma tradução desse latim. O que quer dizer, né? Tem uma frase até mesmo de um teólogo reformado que se conecta com isso. Ele diz que para você conhecer a teologia de alguém, você tem que ver ela orar. E quando a pessoa ora, ela ressalta, talvez até inconscientemente, como ela vê Deus. Ela deixa exposto como ela vê Deus. Então é isso que eles vão afirmar bastante também. Eu só quis deixar isso claro também, porque como a gente está orando para Deus, revela muito como nós o vemos. Então, por exemplo, eu mesmo, isso eu afirmo, que quando eu não entendia a Trindade, às vezes na oração eu confundia a pessoa do Filho e a pessoa do Pai, eu achava que não tinha problema, porque ambos eram o mesmo Deus. Se ambos são o mesmo Deus, tanto faz eu falar Pai ou Filho. Mas eu estava caindo numa heresia, sem mesmo saber. Porque eu estava misturando a pessoa do Pai e do Filho. Por isso, eu estou só ressaltando isso, porque é muito comum às vezes a gente misturar muitas coisas na nossa cabeça quando a gente está orando. E claro que a oração tem que ser espontânea, tem que ser sincera, mas quando a gente está orando, a gente tem que sim, tomar muito cuidado também com as nossas palavras. A gente pode às vezes estar falando heresias na oração. Falar uma heresia numa oração não é algo assim, meu Deus, eu vou morrer aqui por causa disso, mas é muito perigoso a gente se manter nesses erros. Continuando aqui. Alguma coisa a dizer, gente? Alguém tem algo a comentar? Eu já vou seguir um pouco mais rápido, porque tá demorando até já. Não, nada pra comentar, mano. Só agradecer aí o conhecimento compartilhado. Eu que agradeço a presença de todo mundo, gente. Uma bênção aqui no estudo. Acho que todos nós aprendemos juntamente nos estudos. Isso que eu acho maravilhoso. Mas então, beleza, gente. Se quiser acrescentar alguma coisa, é só falar. Mas vamos lá. Gregório de Nissa. Ele era o irmão caçula de Basílio. Eu vou dizer até mesmo que talvez seja um dos pensadores mais profundos da igreja antiga. Ele foi quase um Orígenes do seu tempo. Orígenes era muito inteligente, caiu em muitas heresias, mas Gregório de Nissa, ele realmente era muito esperto, muito, até mesmo assim, tinha muita vitalidade tão grande que é até difícil expressar um pouco. Eu nem coloquei todos os conceitos porque a gente poderia passar horas só falando do que ele falou. Ele ficou muito cativado com a majestade de Deus. Ele olhava essa transcendência de Deus e ficava estupefato com quão grandioso Deus era, quão superior a tudo que ele conheceu, de fato, era o caráter de Deus. Então, ele via Deus dessa maneira. Ele não ficava preso, por exemplo, a formas mais reduzidas de ver Deus, certo? Então, ele não... Claro que Deus é amor, Deus é tudo que a gente costuma ouvir, mas não tinha muito essa espiritualidade que é comum hoje em dia, de ver Deus apenas como um amigo, sabe? Ele via mais Deus como, de fato, o mais soberano possível. Aquela transcendência que você é incapaz até mesmo de começar a pensar. Ele não conseguia formar nenhuma imagem de Deus em sua cabeça. Ele ficou tão encantado com isso, com a incapacidade humana de compreender o mistério divino, que disseram até mesmo que ele é o pai capaz que mais compreendeu a divindade de Deus, nesse sentido. A sua característica divina, né? E ele entendeu até mesmo que havia um processo de conhecer a Deus. Então, nós começamos nas trevas da ignorância, né? Esse obscurecimento natural. Começamos nesse período onde não vemos nada de Deus. Depois atingimos uma iluminação espiritual, quando o Espírito Santo nos atinge, começa a desenvolver em nós essa compreensão maior de Deus, até que chegamos a uma contemplação mística tão grande de Deus, que chega até a ser incompreensível. Essa contemplação, esse estágio final, só é plenamente atingido nos céus, segundo ele.
Então a gente nunca vai atingir esse estado final aqui na Terra, plenamente. Mas nós estamos sempre desenvolvendo. Ele entende, é até interessante, ele entende que nós nunca vamos conhecer Deus plenamente, mas ele é otimista nesse sentido. Ele entende que Deus é tão profundo e que como se fosse um tesouro que você nunca vai encontrar assim, tudo que há nele. E é até positivo isso, porque você sempre vai crescer mais e mais. Até mesmo nos céus, ele crê que mesmo lá, a gente não vai conseguir entender plenamente Deus. A gente vai ser renovado, mas mesmo lá, a grandiosidade de Deus é tamanha que não dá pra compreender ele por completo. E ele fica realmente encantado com isso, embasbacado com essa existência grandiosíssima e magnificente de Deus. Isso foi muito importante para ele desenvolver o conceito da Trindade. Esse aqui é o trecho que eu falei de ídolo, né? Que ele entendia qualquer concepção como ídolo. E vai dizer que Deus é tão grandioso que ele é necessariamente indivisível. Ele é um ser, como eles vão dizer, outros filósofos cristãos disseram isso também, ele é um ser necessário, né? Ele é aquele ponto de partida, digamos que é a primeira causa, como os filósofos gregos diziam, mas não só a primeira causa. Ele é a primeira e última causa e o eterno indivisível. Então essas particularidades de Deus são tão essenciais, intrínsecas a ele, que qualquer maneira de reduzir isso é reduzir a sua glória. E reduzir a glória de Deus era um ataque direto à sua própria salvação. Novamente, ressaltando esse... a supremacia de Deus é tamanha que a sua operação e revelação no mundo não se despende de nenhuma das pessoas, embora haja um enfoque em cada uma. E essa é a conclusão geral. A gente só compreende de fato a Trindade pela sua ação no mundo. E se a sua ação é conjunta no mundo, nós consequentemente e logicamente pensamos que ele é conjunto, que ele é uno. Se a ação de Deus, nas escrituras a gente visse uma ação muito separada de cada um, se fosse verdadeiramente aquilo, né, a fase do Pai, a fase do Filho, a fase do Espírito, se cada um agisse de maneira independente, aí sim poderíamos deduzir que Deus era distinto em si mesmo. Não só distinto, mas dividido em si mesmo, né? Mas como nós vemos que nas escrituras ele está sempre unido, nós consequentemente, pela sua revelação, entendemos que essencialmente e internamente ele é unido. Novamente, ele possui suas distinções, mas a sua união supera todas elas. Ele vai dizer aqui, ó. Mas o poder do Espírito, sendo incluso com o Pai... Isso aqui eu já estou voltando novamente para o Espírito Santo, tá, gente? Que eu faço essa ligação com a Trindade, mas eu quero focar bastante no Espírito Santo, porque eu já falei bastante de Jesus nos outros estudos. Então vamos lá. A frase dele é a seguinte: mas o poder do Espírito, sendo incluso com o Pai e o Filho no poder doador da vida, pelo qual nossa natureza é transferida da vida corruptível para a imortalidade, em muitos outros casos também, como na concepção de bom e santo, eterno, sábio, justo, chefe poderoso, de fato em todo lugar, isso é muito importante, há uma inseparável associação com eles em todos os atributos, atribuídos em um senso de excelência especial. Então consideramos correto pensar que aquele que está junto do Pai e do Filho, em tão sublimes e exaltados conceitos, não é separado deles em nenhum. O que ele quer dizer? Isso aqui eu coloquei um versículo para cada trecho, a gente não vai estudar cada um. Mas o Filho se revela como eterno. E o Espírito se revela como eterno, como sábio, como justo, como chefe, como poderoso, como santo, como doador da vida, como suprema inteligência, como tudo. Todos esses atributos ele está unido com Deus Pai, com Deus Filho, e consequentemente deduzimos que em todos os atributos que pertencem à divindade estão logicamente ligados ao Espírito. Ele é Deus em sua completude. Isso é uma dedução lógica, isso não é nenhum pressuposto, não é nem se aproveitar de um silêncio bíblico, nada. Não, isso é algo lógico. Aí vai vir um lado mais metafísico, que aí vai ser um pouco mais difícil de entender. Vai ser mais analogia social. Isso aqui eu já adianto que vai ser um pouco confuso. Talvez até bagunce um pouco a cabeça na hora de entender a Trindade, mas foi uma maneira que ele encontrou de explicar a Trindade. O que acontece? Eles acusavam Gregório e os outros de serem incoerentes, porque se eles afirmavam que havia 3 pessoas em Deus, como é que eles falavam apenas no singular? Chamar, por exemplo, o Supremo, o Bom, o Santo. Deve ser os santos, os bons, os justos, segundo alguns opositores. Mas ele vai dizer que, pelo fato dos atributos serem comuns à divindade e serem comunicados a todos, nós podemos nos referir a Deus como apenas um. Pois realmente eles partilham de uma comunidade de transcendência. Então, nós só podemos compreender essa natureza pelas suas ações conjuntas, pela sua operação conjunta, e deduzimos que ele é uno, que ele é um só. E sendo um só, nós atribuímos esses louvores, essa exaltação, de maneira singular. Então não há problema em falar, ó Deus, me socorra, que Deus te abençoe, por exemplo. Não preciso falar sempre que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe, ou que os santos dos céus te abençoe, que os santos dos céus, claro, o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo
é, no próprio nome, santo. Contudo, podemos apenas dizer Deus no singular. Os atributos podem ser ditos no singular. Você vê que são questões que às vezes até parecem relevantes pra gente, mas eu só falo assim de maneira geral, porque era uma questão deles, é uma questão que estava na teologia deles, então, enfim, fazia parte do pensamento. Ele vai explicar, isso aqui na verdade é uma explicação de estudiosos póstumos, ele não usou esses termos, mas fica meio que subentendido isso no pensamento dele. O filho teria uma prioridade epistemológica. Isso aqui, gente, esses termos, não é nem pra decorar, isso aqui é só um extra, tá? Pra estudar cada um deles vai ser algo muito filosófico, muito metafísico. Mas digamos que a prioridade epistemológica seria ligada ao conhecimento. O filho teria a prioridade epistemológica, o pai teria a prioridade ontológica do ser, e o espírito tem prioridade metafísica, na ação espiritual. E isso se manifesta tanto na ação da Trindade, ou seja, na sua economia trinitária, quanto na própria essência do ser. Você vê que, assim, pra gente estudar Gregório de Nissa seria algo muito complicado. Pra gente estudar cada pensamento dele, cada parte do que ele falava sobre o ser de Deus. Então, eu vou meio que parar por aqui. Digamos que, de maneira geral, ele trouxe, pelos conceitos filosóficos, cada um uma prioridade. Ou seja, eles têm certas distinções de prioridade, mas o propósito comum é um só. Ele vai dizer também, ele vai ser um dos primeiros a explicar a questão do mal. Isso aqui eu não vou entrar muito, porque dá pra também, quando a gente vê sobre Agostinho, vamos entender muito melhor. Mas ele vai dizer, resumidamente, que a própria existência em si é a bondade. E Deus é a plenitude da existência, ou seja, ele é a completude da bondade. E o mal, ele é em si um nada. Ele é a própria definição de ausência, do não existir. Então o mal em si não é uma substância. Logo, Deus não poderia criar o mal porque ele não cria o nada. O nada é um resultado da ausência da criação. Então, é um pouco confuso isso, mas é uma maneira que ele usou do platonismo para explicar a origem do mal. E Agostinho vai usar uma lógica muito parecida. Vamos lá. O Espírito Santo, continuando o Espírito Santo. Ele vai dizer também que olha, isso aqui eu achei fenomenal. Eu nunca teria pensado dessa maneira. Mas eu achei incrível essa maneira que ele usou para explicar o Espírito Santo. Ele vai dizer que, no passado, na Bíblia, o ungido do Senhor era assim chamado por causa da unção que os profetas faziam. Então, Davi foi ungido por Samuel e foi considerado rei. Ou seja, a realeza estava unida à unção. A gente vai ver lá em... Deixa eu só achar o texto certinho. Atos 10:38. Atos 10:38 vai dizer o seguinte. Aqui, ó. Vou começar antes... Só para ter o contexto. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. Esse é o versículo. O que ele deduz? O Espírito Santo é como se fosse o óleo da unção do rei. Então, Cristo de fato é rei. O Espírito não é dito explicitamente como rei. Mas, deduzindo pela lógica de que a unção era o símbolo da realeza, e ela associava concedia, de certa forma, a realeza àquele indivíduo, ele necessita ter uma propriedade excelente, uma propriedade superior, que o possa, talvez, até mesmo ser chamado rei. Então, da mesma maneira, o Espírito, como selo da aliança e como selo da própria realeza de Jesus, da sua divindade, ele deveria ser chamado divino, para que ele pudesse conceder a Cristo o título de Filho de Deus, como Rei do Universo. Então o Espírito, digamos que por tabela, né, por consequência, também poderia assim ser chamado. Como ele vai dizer, para que a dignidade do Santo Espírito seja exposta mais claramente aos homens, ele foi chamado pelas Escrituras o sinal do reino e unção, através do qual somos ensinados que o Espírito Santo partilha na glória e reino do Filho unigênito de Deus. Então, isso aqui é só um dos exemplos de como que ele vai fazendo essa argumentação para definir o Espírito Santo como Deus. Ele vê que ele, conectando essa divindade a Cristo e estando ligado a Deus Pai, consequentemente precisa ser Deus. Alguma dúvida até aqui, gente? Comentário? Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, você passou assim muito rápido sobre a origem do mal, né? E o que ele usa para dizer o que é a origem do mal. E a única coisa que eu queria assim acrescentar que é algo muito difícil de se realmente definir qual é a origem do mal. Em todo estudo que eu fiz, a melhor explicação que eu encontrei é que o mal é a ausência do bem, né?
Porque se nós procurarmos a origem do mal, a gente vai cair numa teoria chamada teoria do regresso ao infinito. O que significa isso? Que você vai procurando o mal e você vai lá atrás, né? Então, uma pessoa praticou homicídio, né? E ela praticou homicídio com uma faca. Quem fez a faca? O ferreiro. O que o ferreiro utilizou? O ferro. E quem fez o ferro? Quem extraiu da natureza. E quem fez a natureza? Deus. Você vai sempre chegar nessa teoria em Deus. Então, será que Deus criou o mal? É uma discussão muito grande. Então, os estudos que eu fiz, o melhor entendimento que Deus é bom, Deus é amor, é que o mal, na verdade, é a ausência do bem. Eu não sei, né, se você passou por cima disso e se você se aprofundou nisso. Sim, mas tá correto, tá correto. É a melhor definição. Não tem outra que a gente possa dizer. Inclusive, isso a gente vai ver melhor, mas se alguém já viu o paradoxo de Epicuro, acho que é de Epicuro, se não me engano. Mas é um paradoxo Não, que dizia, o mal existe? Sim. Deus existe? Sim. Deus criou todas as coisas? Aí vai seguindo. Qual que é o propósito desse paradoxo? Quer dizer que Deus criou o mal. Ou que se ele não criou o mal, que ele não é onipotente. É algo muito usado pelos ateus. Só que a resposta para esse paradoxo é simplesmente dizer que o mal não existe. O mal não é uma substância em si. Pela própria filosofia grega, o que não é substância, o que não possui uma ousia, uma essência, não é algo que necessariamente existe. Ele está na categoria do não ser. Ele nunca não está nem no vir a ser, nem no ser verdadeiro. Ele apenas é o não é. Não tem nem como caracterizar. Então é algo tão complicado de dizer, e até mesmo, Davi, eu vou até dizer que nem você falou desse regresso, a gente pode simplesmente dizer, eu bati em alguém. Quem que me deu essa capacidade física de bater? Deus. Então sempre vai retornar diretamente ao fundador, à origem de tudo. No criador, né? Sempre volta. Sempre volta. Por isso que é importante também, um ponto que ele vai dizer, que o próprio Agostinho vai ressaltar, a própria capacidade de fazer o mal é uma bondade de Deus. Porque ele te dá a habilidade de, digamos que, tomar essas decisões. Então eu poder, ao mesmo tempo com a minha mão, bater em alguém e alimentar alguém, já é um arbítrio que Deus me concedeu, que inicialmente era bom, mas que eu perverti. Essa é a concepção do mal para ele. Eu só queria falar que tem sim uma outra maneira de dizer, né, a origem do mal. 2 letras, né? PT. Só que isso não tem mais nada pra falar, não. Pode ser também, pode ser. Tudo volta pro PT também, assim como tudo volta pro... tudo volta pro mal. Tudo... Então, nessa ideologia aí, o Lula pode ser o próprio anticristo também, né? Pode ser, pode ser. O símbolo da estrela vermelha sempre teve algo. Eu sempre senti que tinha algo ali. Com certeza ele é um, né? Eu não acho que ele seja o, mas que ele é um, não tenho nem dúvida. Com certeza. Um tipo de anticristo. Bom, vai dizer João que todo aquele que nega Jesus encarnado é um tipo de anticristo. Então, creio que o Lula não tem fé. Ele falou que vai ser pastor agora. Tem jeito pra ser pastor. Pastor. nem comentar. Pastor dos presidiários e dos ladrões, mas enfim. Ele vai ser aquele ladrão de ovelhas que Cristo fala em João. Mas enfim. É basicamente isso do mal. A gente vai. É que realmente é muito assunto pra gente falar. Então eu tento focar mais na Trindade, mas eu queria muito continuar sobre esse assunto porque é muito interessante. Até porque não surgiu não é com o cristianismo. Essa explicação do mal não surgiu nem com o cristianismo. O cristianismo só adotou depois. E bate bastante com a concepção bíblica. Bom, analogia social. Ô, Luigi, Oi, diga. essa questão, eu, como um iniciante aí nos estudos de vocês, eu acho que essa foi a questão que mais me indagavam, assim, né, em relação ao mal, né? Eu acho que esse pensamento, esse estudo, ele é muito complexo mesmo, né? Eu acho que talvez vocês pudessem me dar um direcionamento para poder entender melhor depois da aula, enfim, para que eu tenha mais sabedoria para poder explicar para mim mesmo, no caso, puder me passar depois, eu agradeço. Ô Igor, rapidinho, é que uma vez a gente debateu isso a fundo, a gente já comentou sobre a origem do mal, a gente pode até levantar esse debate, né? Você vê aqui no Cronos, tem o passado, o futuro e também o debates. Sobre a origem do mal, a gente já passamos por esse tema, o Miguel Machado, ele deu assim, um show de conhecimento nessa área aí. Mas assim, o que a gente pode concluir assim, de maneira bem sucinta, só para você não ficar com uma dúvida, porque querendo ou não, você está começando agora na caminhada com Cristo,
é que Deus, ele é o autor dos maus, que se tornaram maus, mas ele não é o autor propriamente do mal em si. Ele não traz o mal diretamente, né? Só que ele cria criaturas que podem fazer o mal. Isso faz parte dessa Mas a questão, liberdade até das então, ô criaturas. Vitor, até então isso eu já compreendi. Sim, Mas a minha dúvida é da permissão, porque ele permite tudo, correto? sim, perfeito. Uhum. E a questão é por que permitir, e não, né, não que que ele faça, que ele seja o próprio mal, que ele faça o mal. Ah, Isso daí sim. já é algo que eu já passei dessa fase aí. Mas no caso, por que permite que isso É. aconteça? Não sei nem se essa questão, se essa dúvida, ela é algo que a gente pode ter, né? Não, Porque, com porra, certeza todos nós já tivemos. seria muito, é muito simples de explicar, porque ele é Deus, ele pode tudo, né? Você não tem que tipo, explicar nada, ele pode permitir o que ele quiser. Eu acho que talvez, é que nem o Luiz falou, a sabedoria, ela é muito além do que a gente pode imaginar, né? O caráter é muito além, então a gente classifica às vezes até de forma errada, né? Mas até que ponto dá para entender isso daí? A gente pode pensar assim, por que Deus não destruiu Satanás quando Satanás se rebelou no céu? Ele poderia ter destruído Satanás imediatamente, né? Por que Deus não foi lá e destruiu Adão e Eva, depois eles pecaram imediatamente? Ou porque Deus não fez assim e tal? A gente entende que tem todo aquele propósito final, que é aquilo que eu conversei contigo, de revelar a ira para alguns e a misericórdia para outros. A gente sempre volta para esse ponto. No final de tudo, quando Jesus voltar e glorificar, e nos glorificar, os eleitos, os que são dele, ele também vai condenar ao inferno aqueles que não são. Esse é o propósito final de Deus, a salvação de alguns e a condenação de outros. Tudo aponta para E eu esse acho fim. que até porque também se não existisse o mal, aqui seria o próprio paraíso, né? Exatamente. E era. Na verdade, era até Adão e Eva pecarem. Era literalmente o próprio paraíso. Entendi, perfeito. Mas olha, a gente Eu pode gostaria de falar conversar sobre. melhor disso, é porque também senão a gente vai puxar muito do tema de hoje, pessoal. Só pra gente tentar não separar muito aí do que o Luiz está ensinando. É que é um assunto muito, Então, muito profundo. seria bom conversar com ele desde a queda, né? Seria interessante explicar para ele a queda do homem, que Deus disse: se comeres, morrerás, né? Então Deus não mente, então vai morrer. Só que Deus é amor. Por Deus ser amor, Deus escolheu, Exato. A gente vamos Perfeito. fazer assim, vamos conversar né? disso depois, Então é quando a interessante gente para terminar. poder entender por que Deus permite, né? Porque depois é consequência do pecado, essa permissão também, tá entendendo? É bom conversar depois, porque senão você não consegue conduzir, Sim, sim, com certeza. fechar Gente, o diálogo. Manda, Depois, manda por bala aí, favor. Luiz, manda depois bala. dessa aula mesmo, se vocês quiserem ficar aí até mais tarde, a gente conversa isso hoje mesmo. É, Então, eu queria muito deixar a conversa rolar, que tava muito boa, gente, mas infelizmente não manda vai. bala, Luiz, manda bala. Beleza. Mas infelizmente não vai dar. Eu queria muito. Até porque é um assunto que eu gosto bastante. Mas a gente vai ter que acabar concluindo aqui. Mas um dia vamos fazer sim, o debate. A gente pode falar hoje, mas também eu quero fazer um debate só sobre isso também. Perfeito. Bem interessante. Bom, analogia social. Ele vai trazer no livro Não Tereis Deuses para Blábio. A Blábio acusava os cristãos trinitários daquela velha acusação de vocês creem em 3 deuses, não sei o quê. Aí ele vai dizer que não. Mas ele ao mesmo tempo vai dizer que crê em uma certa distinção das pessoas, como já foi afirmado, mas ele vai usar imagens. A imagem que ele traz é como Pedro, Tiago e João. Ele vai dizer que ao mesmo tempo, ele vai dizer assim: também são muitos que se exibem para nós individualmente na natureza humana, como Pedro, Tiago e João, mas um só homem, humanidade, neles. O que acontece é que no português não faz sentido, mas na língua deles, né, que eles falam em grego, existia toda uma concepção, o conceito platônico de forma, né? O que acontecia? Existia uma certa proposição universal que unia vários seres distintos, ou seja, tinha algo que misterioso que unia tudo que de certa forma existe. Porém, ao mesmo tempo, existem subgrupos que possuem uma essência que é compartilhada por todos eles. Então, toda a humanidade possui uma essência comum. O que de fato faz humano? Daí vai de cada filósofo, né? Por exemplo, para Aristóteles, o que faz o humano é ser um animal político e um animal racional. E é essa característica do homem, né? Então, o homem eu me refiro aqui à humanidade como um todo. Então, de maneira geral, a gente poderia dizer, humanos seriam um ser com capacidade de razão, de capacidade de arbítrio, por exemplo, de agir e, de fato, se tornar um ser vivo, né? Se tornar não, mas atuar como um ser vivo, ou seja, reproduzir, crescer,
morrer, ter essas características biológicas. Isso é a humanidade. Então todos nós aqui compartilhamos essa mesma essência. Porém, existe, agora já entrando mais na parte aristotélica, né? Existe aquela coisa da substância e do acidente. Então, por exemplo, entre eu e o Vitor, eu sou humano tanto quanto o Vitor é humano. Porém, ele por acidente não é aquela concepção de acidente nossa, tá? Mas é, digamos que uma característica secundária. Ele por acidente é mais branco que eu, por exemplo. Por acidente ele tem uma cor de cabelo diferente da minha. Por acidente eu possuo, por exemplo, umas outras características físicas. Enfim, por acidente nós somos diferentes, mas por substância somos todos iguais. Essa é a explicação, de maneira geral, da filosofia grega. Ou seja, resumindo, todos nós temos essa hipóstase, nessa substância comum, e podemos ser chamados, de acordo com o grau de proximidade, segundo essa concepção filosófica, às vezes como um. Então, trazendo já um exemplo mais bíblico, né? Num casamento. Quando um homem e uma mulher se unem, é dito na Bíblia que eles se tornam uma só carne. A gente sabe que isso fisicamente não acontece. Eles permanecem um homem e uma mulher com suas próprias individualidades. Porém, a proximidade deles é tamanha que eles são vistos quase como um, ou deveriam ser vistos quase como um. A racionalidade deles devia estar o mais unida possível. Os sentimentos deles devem estar unidos, apesar de manterem cada um suas individualidades. E por acidente, digamos assim, a mulher tem o gênero feminino e o homem tem o gênero masculino. Porém, ambos são humanos, compartilhando assim a mesma essência. E dessa maneira, eles podem até ser chamados, de acordo, né, segundo esse padrão bíblico e o padrão filosófico, as ações do casal podem ser chamadas como uma. Então, se eles fizessem uma ação conjunta, poderia ser falado, o casal fez aquilo, de maneira singular, porque ambos estão tão unidos que se tornam quase como se fosse um. Claro, gente, que aqui, esse do casal, eu que adicionei pra explicação, porque eu acho que do Pedro, Thiago e João fica meio confusa. Acho que do casal fica mais clara. Mas, gente, por favor, isso aqui é só um exemplo. Não tô dizendo que a Trindade funciona como se fosse um casamento, ou que a gente deve ver cada pessoa como um ser humano, um ser de Deus. Jamais. Só um exemplo. E eu nem concordo tanto com esse exemplo. Eu acho que a explicação de Agostinho para isso é muito melhor. Mas tudo bem. Isso aqui eu tô mais expondo uma possibilidade. Isso aqui vai ser chamado de analogia social. A de Agostinho vai ser a analogia psicológica que a gente vai ver depois. Ele compartilha a ideia de que devemos ver a Trindade mais como se fosse a união de mente... Ai, Jesus, eu até esqueci agora. Acho que era mente, vontade... Carne, não. Mente, vontade e alma, se não me engano. Acho que era mente, vontade e alma. É algo mais abstrato, mais psicológico mesmo. Aqui ele tá usando coisas físicas, por isso que fica tão confuso. Nenhum deles é perfeito, mas eu acho que a comparação psicológica de Agostinho é mais próxima do real. Mas é isso, basicamente. A plena coexistência, de certa maneira, né? O funcionamento da divindade não ocorre por um triteísmo, mas a plena coexistência de individualidades menores que são subsistentes no ser de Deus, num grande ente que atua de forma colaborativa, define o caráter de Deus. Voltando. O funcionamento da Trindade, apesar de manter as distinções, não torna cada um deles um Deus separado, mas existe uma existência conjunta de subsistências, né? Essas, digamos que acidentes, essas coisas individuais, certo? Ou seja, aquela coisa do pai não gerado, do filho sendo gerado, do Espírito Santo sendo procedido, são as distinções individuais, porém conjuntamente eles permanecem atuando como Deus. Lembrando também que essa definição de acidente e substância não pode ser perfeitamente aplicada a Deus, porque esse acidente deduz muitas multiplicidades e muitas possibilidades diferentes. E deduz também uma transformação, e sabemos que Deus não muda. Deus sempre foi e sempre será. Então, isso em si já refuta a ideia de acidente. Mas, querendo ou não, acabou sendo aplicado nesse conceito. Por isso que eu falo que é tão imperfeito. Tem muitos erros aí, até na própria filosofia. Mas foi o jeito que ele acabou encontrando. O outro é de moeda, das moedas. Isso aqui também eu acho meio estranho, mas foi o exemplo que ele utilizou. Imaginemos que tem 3 moedas de ouro. Aqui a imagem tem várias, mas imaginemos 3 moedas de ouro. Porém, cada uma de um valor diferente. Ou até mesmo uma imagem diferente de cada uma, né? Todas elas são moedas, ou seja, são chamadas pelo mesmo nome, pelo mesmo termo, e são constituídas da mesma matéria, né? Da mesma substância, ouro. Porém, elas possuem particularidades. Ou seja, uma tem um valor tal, a outra tem um valor... usando centavos. Uma tem de 25 centavos, outra tem de 50 centavos, outra tem de R$1. As 3 são moedas. As 3, de certa forma, têm o mesmo propósito, pagar, porém elas atuam individualmente de maneira distinta, né? Cada uma com um pagamento diferente. Foi a maneira que ele utilizou para explicar.
mas também é bastante imperfeita. Concluindo, a melhor maneira de a gente ver cada um como uma persona, por isso que a gente usa o termo pessoa. Só que, para Gregório de Nissa, esse termo persona das pessoas de Deus vai ser mais um relacionamento do que algo individual. Então ele vê mais como relacionamentos de Deus, ou seja, o Pai é um relacionamento, o Filho é um relacionamento, o Espírito Santo é um relacionamento, do que pessoas em si. E talvez isso fique até melhor, porque, como eu falei, pessoa no português dá essa ideia de individualidade. E é difícil você imaginar 3 pessoas juntas num ser só. É algo muito bizarro. Basicamente concluímos Gregório de Nissa. Eu pulei algumas coisas aqui que são mais relevantes, porque senão a gente não acaba nunca. Só pra gente concluir apolinarismo, e já vamos ver o Concílio de Constantinopla, que vai durar pouco aqui. Até porque não tem muito o que falar. Esse aqui é mais o último ponto principal, até porque já tá ficando tarde. Mas vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Recebi uma mensagem no grupo, mas depois eu respondo. Ô, Lídia, acho que você que me chamou no privado, né? Eu vou mandar sim. Eu vou mandar sim. A aula da Providência. Eu acho que já tá até no YouTube do Rafa. Isso já ajuda bastante. Fala do mal lá. E aqui a Lídia me mandou uma mensagem que falou pra mandar o link da Providência. E isso já ajuda um pouco na explicação. É que não era o foco da aula dele, mas ele já deu uma explicação bem interessante de como é que a gente concilia essa existência do mal com a permissão de Deus. Gente, alguma dúvida nesse ponto da analogia social? Acho que ficou um pouco claro essa questão de como que ele via Deus e as pessoas. Tá tranquilo. Bom, vamos lá. Perfeito homem. A última heresia que a gente vai meio que tratar aqui hoje, tem várias outras que poderiam ser tratadas, mas essas foram as maiores, vai ser do apolinarismo. O Gregório Nazianzeno, que foi o Gregório Maior, ele fazia grandes sermões, era um grande, não só teólogo, mas também monge e pregador, e era muito admirado também pela sua piedade. O que acontece? Ele estava numa cidade que estava praticamente toda contra a Trindade, que era Constantinopla. E ali ele teve que permanecer firme em todas as suas visões para não perverter a sua teologia. O que foi muito difícil, na verdade. Ele não tinha muito apoio ali. E ele teve uma série de chamados discursos teológicos ou sermões teológicos, depende da tradução, que são nada mais do que são sermões dele, onde ele expõe a doutrina. E é bem interessante, porque às vezes a gente imagina a doutrina, né, os dogmas, como livros sérios e longos, e não como sermões. Na verdade, na igreja antiga, a maior parte da doutrina aparecia nos sermões, aparecia na pregação e no culto. Isso é muito importante. Como aquela parte da oração, parte do sermão também expõe muito da teologia das pessoas, a compreensão dela sobre Deus. Ele fez muita oposição, se opôs fortemente à cristologia, ou seja, a doutrina sobre Cristo, que estava muito pervertida no seu tempo. No caso, quando a gente está falando de Cristo como Deus, a gente envolve tanto a parte da divindade quanto a parte da cristologia. Mas aqui é especificamente a parte da cristologia porque se concentra apenas na relação Deus e homem, Jesus. Não se importa muito com a questão do Espírito e do Pai. E sim como é que funciona a parte interna de Cristo. O que acontecia? Como eu falei lá no início, o apolinarismo veio de um bispo chamado Apolinário de Laodiceia, que tentou defender a divindade de Jesus, mas acabou reduzindo a sua humanidade. Ele disse que não havia nele a nous, né? O que seria a nous? Seria nada mais que essa mente, essa intelectualidade, a consciência humana que nós temos. Não havia nenhum traço dessa consciência humana em Jesus. Por quê? Porque ele entendia que a divindade e a humanidade eram duas naturezas distintas e elas de fato se contradiziam. Elas não podiam estar naturalmente unidas. Isso ele estava certo. Naturalmente, nós não entendemos divindade e humanidade unidas. Então ele entendia que alguma delas, digamos assim, tinha que se subjugar perante outra. Mas elas deveriam de alguma maneira se reduzir perante a outra. Como ele defendia arduamente a divindade de Cristo, ele optou por reduzir a natureza humana. Alguém ligou o microfone? Isso foi por acidente? Foi sem querer. Bom, ele acabou reduzindo a natureza humana para defender a divindade. Justamente a ideia dele era de que a alma era essencialmente volúvel ao pecado. E por Cristo não poder pecar, ele não devia pecar, né? Mas o que acontece com o Apolinário é que, na verdade, Cristo se torna incapaz de pecar. E é isso que vai ser tão problemático.
As tentações de Cristo passam a ser praticamente fictícias. Porque como é que você tenta alguém que não pode pecar? É isso que eles ficaram muito em dúvida. Por que Cristo foi tentado se em nenhum momento ele poderia pecar verdadeiramente? Qual foi a utilidade daquela tentação? E muitos outros problemas também. Se ele não tinha mente humana, como é que ele pôde, de fato, restaurar a nossa alma racional, nossa mente, né, os nossos intelectos? É o que Gregório pensou. Ele partiu daquele pressuposto. O que ele não assumiu não foi curado. E justamente a salvação exige essa troca maravilhosa. Cristo sendo perfeito homem e nós sendo continuamente feitos como Deus. Como ele diz ali, assim Cristo Jesus é chamado homem para que por ele... Tem um trecho que eu acabei pulando. Então eu vou ler o integral, mas aí tá só um pedaço. Ele diz, para que ele por si só possa santificar a humanidade. E ser, por assim dizer, como levedura para toda a massa. E ao unir-se com o que era condenado, possa livrar toda a condenação, se tornar para todos os homens aquilo que somos, à exceção do pecado, corpo, alma, mente, tudo que a morte alcança, e assim se tornar homem, que é a combinação de tudo isso. Deixa eu ver, acho que... tá praticamente integral a citação aí. Acabei retirando um trecho que não era muito relevante, mas é basicamente isso, a concepção dele. Cristo tinha que, de fato, assumir toda a inteireza, acho que essa palavra não existe, mas a integralidade da humanidade. Ele tinha que ser completamente humano. Tanto na alma, quanto no corpo, quanto na passibilidade. E é justamente isso que Apolinário não viu. Entendeu que se o pecado nasce da vontade, Jesus não poderia ter uma natureza humana que tivesse vontade realmente das coisas que os homens desejam. Então, ele era um humano, mas era como se fosse um humano inativo. Isso é tão bizarro que você para pra pensar como se fosse Deus possuindo um corpo que não tem vontade em si mesmo. E isso é completamente herético e bizarro e, enfim, abominável. Não entra de nenhuma maneira na nossa concepção cristã tradicional. E é o que Gregório defende. Cristo deve ser plenamente humano e plenamente Deus. Ele vai dizer também que, por isso que os convencionam a ser chamado também, quando a gente fala sobre Cristo, né, que ele é igual em tudo a nós, exceto no pecado. Isso basicamente virou um motto, né, um lema entre várias confissões cristãs, para ressaltar que ele era em tudo idêntico a nós, com exceção desse ponto, justamente que ele não poderia assumir o pecado. Não deveria, senão ele não poderia regenerar as nossas almas. Isso acho que ficou claro. Não é um pouco lógico, até porque a gente não é algo tão complicado hoje em dia. Então, sendo Cristo 100% Deus, ele não tinha condições mesmo de pecar, mesmo sendo 100% homem. Né? Então, ele tinha realmente corpo como nós, né? Ele estava encarnado, era 100% homem, mas ao mesmo tempo ele era 100% Deus. Então, não compactuava com o pecado, com o erro, né? Por isso que nós também não acreditamos, né, que Cristo pecou, como alguns aí levantam, né? Tem alguns heréticos aí que levantam isso. Não, isso é verdade. Mas isso eu digo mais porque que a gente vai ter uma cal depois, seguindo essa lógica da história da igreja, vão ter mais 2 concílios depois só falando sobre essa questão de Cristo poder pecar ou não e sobre a natureza de Cristo. O que acontece é que a maioria do meio evangélico brasileiro crê num Jesus humano e num Jesus divino. Então eles falam, não, mas espera aí. O pecado era da parte humana de Jesus, não da parte divina. Mas aí tá naquele problema, Jesus era uma fusão, era uma união. Então os calvinistas, de maneira geral, eles tendiam mais para essa questão da chamada impassibilidade. Ou seja, Cristo não era passível, não tinha essa possibilidade de pecar, até porque nós ficamos na eleição e inúmeros outros fatores. Mas para as pessoas nessa época, eles decidiram assumir que Cristo havia a chance de pecar, que ele nos redimiu justamente por não pecar. Então a obediência plena de Cristo foi o que nos redimiu, foi o que nos salvou. Nisso nós também acreditamos. Mas é que havia essa controvérsia, você vê essa real chance de Cristo pecar. E não vou entrar em muitos pormenores, mas basicamente é bem isso que você falou. Ele, mesmo sendo puro homem, mesmo sendo verdadeiro homem, vero Deus e vero homem, como eles vão dizer, de fato, nós cremos, uma grande parte dos teólogos creem que não havia chance verdadeira dele cair no pecado da tentação, senão tudo seria perdido. Porém, querendo ou não, o problema do apolinarismo não era só essa chance. O problema era que a própria obediência de Jesus se torna irrelevante. Porque mesmo que nós creamos que ele não haveria a chance real dele pecar, nós cremos que ele tinha de fato uma natureza que desejava
por exemplo, o alimento que tinha fraqueza, que tinha ansiedade. Então por isso que as tentações são tão reais. Por isso que ele fala, por exemplo, se puder, afaste de mim esse cálice. Porque ele tinha uma natureza humana que clamava por isso. Uma natureza humana que era passível de fraqueza, de medo. E de necessidades fisiológicas como a fome, como a sede, como a dor. Então o problema é que o apolinarismo vai evoluir ao ponto de Cristo quase que praticamente não sentir dor real. Nenhuma emoção dele, para eles, era verdadeira. De Cristo, ele não sentia real amor, não sentia real dor, nem medo, nem tristeza. E isso vai tornar um Cristo muito estranho, um Cristo quase que, digamos que um ser muito anormal para nós humanos. Esse é o grande problema da heresia apolinarista. Ô Luigi, rapidinho, também, só deixa eu complementar uma coisa. Pode dizer. A diferença de Cristo para os deuses das outras religiões é que, por exemplo, nas religiões acho que gregas, por exemplo, então a gente tem menção de homens deuses, né? Metade Deus, metade homem, metade isso, metade aquilo. A diferença é que Cristo não é homem-deus, ele é Deus encarnado, né? Ele é Deus se fazendo homem, mas ele não deixa de ser Deus. Ele é Deus encarnado temporariamente naquele corpo humano, ou seja, a característica humana dele vem de um Deus que é santo, então não é um homem que nasce de Adão. Então, da onde que vem o pecado? Que vem de Deus essa humanidade, ele é gerado de Deus. Por isso que entra toda aquela briga dos nestorianos, que fala, Maria é mãe de Deus e tal, a galera confunde. Quando a gente fala que não, Maria não poderia ser mãe de Deus, que Maria não gerou Deus em toda sua totalidade, mas enfim, sem entrar nesse ponto. Só que a a divindade de Cristo, ela é eterna. Então, quando Cristo se faz homem, ele, entre aspas, é precedido pela sua divindade. Então, não tem como ele simplesmente ser um homem normal. Ele é um homem, ele é Deus encarnado, né? Deus encarnado. É diferente de, ele é homem-deus, ele nasceu, ele também é Deus, mas também é homem, mas também é Deus, sabe? Não é isso. É diferente. Sim. Eu acho que é isso que diferencia totalmente Cristo de qualquer ser humano, até em qualquer ser humano abstrato, né, das religiões aí. E também é até interessante a própria questão de profeta, né? Porque eu posso dizer que são pouquíssimas as religiões que alegariam que o grande profeta deles é de fato Deus. É uma representação de Deus. Creio eu que isso se inicia com o cristianismo. Acredito que é a única. Acredito que é a única. Eu também acredito que seja a única. Eu só falo que é a única, porque vai que existe e acaba que eu tô ignorando. Mas, assim, de maneira geral, né, das grandes religiões é a única. Das religiões, assim, realmente adotadas pela maioria da população, é a única que, de fato, crê que o seu grande profeta é, de fato, Deus. Você vê essa grande diferença. Por isso também que gera tanto problema. Você não vê, por exemplo, concílios islâmicos discutindo sobre a identidade de Allah. Você não vê concílios islâmicos discutindo sobre a identidade de Mohammed. Claro que tem conjecturações e tudo mais, mas eles não se organizam da mesma maneira que os cristãos. Não é nem pela questão de eles não serem intelectuais, mas também por causa da complexidade que o cristianismo exige. Por causa de todos esses pormenores que a própria pessoa de Cristo envolve. Demorou séculos para a igreja realmente entender a pessoa de Cristo da maneira que a gente entende hoje. Então, você vê que é muito profundo compreender o mistério da encarnação. É algo que, de fato, a gente acaba se limitando a isso que você falou, Deus encarnado. Não tem outra maneira de expressar. Bom, gente, para concluir, só falando agora do Concílio de Constantinopla. Resumidamente, o imperador Ariano Valente morre, e os cristãos agradecem a Deus por causa disso, já que o Graciano escolhe Teodósio para ocupar seu posto de imperador romano do Oriente. E Teodósio era um cristão que verdadeiramente, eu posso dizer que assim, ele de fato tinha uma fé pessoal, sabe? Ele não era simplesmente um imperador estilo Constantino, que eu duvido muito da fé pessoal dele. Teodósio realmente tinha uma fé que eu creio que ele de fato se movia não só por interesses políticos. Tanto que ele vai organizar o Concílio de Constantinopla na cidade que, como eu disse, estava praticamente toda contra a Trindade. Então, não tem um motivo político para ele fazer o Concílio de Constantinopla. É um motivo puramente de defender a fé, de defender a doutrina da Trindade. Não tem um motivo real do porquê ele está fazendo isso, já que seria muito mais fácil ele ficar igual aos outros. Sustentar o arianismo era muito mais fácil politicamente falando. Porque geralmente a maioria dos cristãos que acreditavam na Trindade era tão engajado na política e não tinha tanto essa influência que nem os outros tinham.
Os imperadores podiam muito bem comandar e tirar um bispo de um lugar e botar no outro, porque eles tinham toda essa autoridade, né? Depois do Constantino mudou muita coisa na política. Mas Teodósio escolhe, não, ele crê que verdadeiramente a doutrina real de Cristo e de Deus deve ser defendida. Então é organizado com Constantinopla, por iniciativa também de mais de 150 bispos. E quem vai presidir inicialmente vai ser Melécio de Antioquia, o patriarca de Antioquia, que na verdade entrou em muito problema, teve um cisma envolvendo ele de eleição e virou uma bagunça porque tinha não era nem tão doutrinário, era mais uma questão de tinha gente que apoiava a Trindade que era contra o cargo dele, tinha gente que era contra a Trindade que apoiava ele ou não. Eu não vou nem resumir esse cisma porque é tão confuso, é tanto nome misturado que nem vale a pena. Resumidamente, ele saiu e voltou várias vezes do cargo dele, os arianos tentaram tirar ele várias vezes, ele foi exilado várias vezes, porém, graças a Atanásio e pelo apoio dos próprios pais capadócios, ele voltou para o cargo e presidiu esse concílio. Só que isso não agradou muita gente, já que os romanos e os alexandrinos não curtiam muito a Antioquia, a política estava muito envolvida e Melécio também acabou morrendo no meio do concílio e isso piorou tudo. Atrapalhou um monte de coisa no andamento do concílio. Aí, Teodósio, querendo manter a organização, querendo levar em frente esse concílio de Constantinopla para, de fato, solucionar e botar o concílio de Nicéia na prática, escolhe Gregório de Nazianzo, né? O Gregório Nazianzeno, que era o Gregório Maior, para presidir no lugar dele. Ele acaba aceitando, também por ele ser um cristão muito devoto e por tudo mais, ele atraiu várias pessoas, só que ele também tinha muita oposição, porque ele apoiou esse Melécio. E ele acabou pegando certo desgosto. Outras pessoas pegaram desgosto dele por causa disso. Até mesmo cristãos que defendiam a Trindade. O Papa Damaso, por exemplo, mesmo sendo trinitário, foi contra Gregório estar ali. E justamente por causa desse apoio dele da Antioquia. E isso também já se revela muito o caráter de Roma. Roma sempre querendo se superar sobre as outras, querendo se colocar acima de todo mundo. E eles não respeitavam a autonomia das cidades. E isso acontecia bastante nas cidades. Era Alexandria tentando buscar protagonismo, era Roma se achando a mais importante do mundo. Constantinopla, uma cidade que foi fundada em menos de 50 anos, já estava se achando a mais importante do império todo, se proclamava Nova Roma, que competia com a Roma original. E Antioquia, então, que era um centro comercial muito importante também, dali surgiu muita heresia, e dali o povo se achava também o centro do cristianismo, até porque a igreja foi fundada por Pedro. Constantinopla, por exemplo, nem existia quando os apóstolos eram vivos, e Alexandria, os primeiros apóstolos não foram para lá. Então era sempre essa bagunça, essa discussão de eu sou mais antigo, eu sou mais verdadeiro, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, e acabou atrapalhando mais a discussão. No final das contas, Gregório se sentiu muito pressionado psicológica e fisicamente, que abdicou tanto do cargo de presidir o concílio, quanto de ser patriarca de Constantinopla. Ele falou que aquilo não era para ele não estava disposto a prejudicar sua fé por causa disso, e surpreendeu muita gente. Teodósio aplaudiu ele por causa dessa atitude corajosa, e veio um outro cara que nem era batizado assumir o cargo de Gregório. Esse cara, na verdade, atrapalhou ainda mais as coisas. Mas, enfim. Gregório acabou tentando consertar as coisas. Ele disse até mesmo que esse é como Jonas. Ele causou a tempestade e ele ia se jogar no mar. Mas a culpa não era dele. Na verdade, a culpa era do povo que não sabia se decidir e ficava botando política no meio. Resumidamente, o concílio teve muito mais controvérsia interna do que Nicéia. Nicéia teve mais briga dogmática, doutrinária. Aqui teve uma briga mais forte na política em si. Mas, de maneira geral, foi uma grande vitória trinitária. Dos 150 bispos, uns 32, 34, dependendo da conta, eram contra a divindade do Espírito Santo, os chamados pneumatômacos, né, os macedonianos, que eram aqueles que se opunham à divindade do Espírito Santo. Uma outra parte também era apolinaristas. E o Concílio de Constantinopla acabou se opondo às duas heresias e mais arianismo de novo. Então, a partir de agora, nós temos o concílio se opondo à heresia de dizer que Cristo não era pleno homem, a heresia de dizer que o Espírito não era Deus e a heresia de dizer que Jesus não era Deus. Foram 3 heresias combatidas no mesmo concílio. E temos também um refinamento do credo niceno. O credo niceno nós já vimos... Eita. O iPad ligou aqui sem querer. A Siri ouviu eu chamar ela por algum motivo. O credo niceno, como nós já vemos, ele foi uma síntese da fé cristã na Trindade, porém, ele não falou do Espírito Santo. Sobre Jesus, ele esclareceu todos aqueles pontos. Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, etc, etc. Porém, o Espírito Santo não é nada sobre ele. Depois tem uma anátema aqui, querendo dizer que todos aqueles que negam a divindade de Jesus são anatematizados,
Mas não são anatematizados, ou seja, não são recusados, né, nem expulsos da comunhão aqueles que negam o Espírito. Deu toda essa confusão. Daí vem o credo niceno-constantinopolitano, que é o mais famoso. A maioria das vezes que as pessoas falam, o credo de Nicéia, geralmente estão falando desse. Que foi realmente o credo que resumiu tudo e concluiu o ponto. Eu vou ler aqui para vocês. Creio um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aqui tá igual, basicamente. Você vê que a crença do Pai tá idêntica. Aí vem, creio um só Senhor Jesus, creio um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, que já é um adendo, já não tinha isso. Esclareceu que a encarnação de Jesus veio pelo Espírito. Daí vem, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado. Estou no terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Daí vem o artigo que não tinha antes. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Vinda aqui, na verdade. Então, N. Amém. Esse é o credo, ensino constantinopolitano, que resume toda a crença na Trindade, no Espírito Santo, Cristo, e, enfim, conclui toda essa controvérsia. Em resumo, o Concílio de Constantinopla foi uma honra aos esforços de Atanásio ou dos pais capadócios, condenou de uma vez por todas as heresias, foi tido como oficial, lembrando que com Teodósio o cristianismo vira a religião oficial do império, todos os cristãos e bispos, enfim, todo mundo deveria aderir a esse credo para ser realmente considerado cristão, ou poderia ser passível de alguns exílios e discriminação. E uma explicação que eu achei bem interessante, até é algo meio grosseiro, né, como diz, mas é uma maneira de concluir todo esse ponto. Aqui, ó, veio de um autor interessante. Ele diz assim: uma paráfrase grosseira dessa expressão elegante, ou seja, de todo esse credo, poderia ser: em Cristo há 2 algo e um alguém. Em Deus há 3 algo e um alguém. Seria basicamente isso. Essa é a maneira de se referir, a conclusão geral é isso. Então há 2 algo, um algo homem e um algo Deus, e um alguém que é Cristo. Em Deus há 3 só. É isso, gente. O estudo conclui aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Perdão pela hora. Eu sempre tento enxugar, mas acaba que não dá, gente. Difícil, muito difícil. Espero que vocês tenham gostado e tenham edificado a todos vocês.